Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa resenha especialista. Hoje a gente tem a participação especial da Dive English School, né, nesse programa incrível que a gente vai falar com duas ginecologistas, a Mariana Mendes e a Cristiane Rosa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Acho que a gente tem assuntos importantíssimos para falar com as mulheres. E eu queria entender um pouquinho de vocês. Como que começou a jornada de vocês, assim, na ginecologia, né? O que motivou vocês a ir para esse caminho? Pode começar. Vou começar, pois eu sou um pouco mais old school, né? Eu comecei primeiro. Eu comecei primeiro, não. Então, na verdade, eu decidi por ginecologia muito no final da faculdade. Eu ia ser anestesiologista. Só que aí depois, no dia a dia, nas rotinas ali, no término, né, da faculdade, eu gostei muito da rotina da ginecologia, do cuidado e atenção à saúde da mulher. Também gostei das múltiplas possibilidades de atendimento, né? Então, assim, eu posso atender uma mulher fazendo ecografia, eu posso atender uma mulher no consultório, eu posso atender uma mulher fazendo parto, eu posso atender uma mulher no período de climatério, eu posso fazer cirurgia. Ao mesmo tempo é muita coisa É que tem que muita aprender, coisa, né? exatamente, mas assim, eu gostei muito dessa possibilidade de fazer muitas coisas, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco inquieta e eu fiquei pensando assim, se eu tiver que fazer a mesma coisa a vida inteira, eu acho que eu não vou gostar. Então, dentro da mesma especialidade, eu encontrei essa possibilidade de ir migrando, né? Ótimo. Então, foi por isso que eu acabei indo para gineco. Também foi um pouco parecido essa questão, assim, da gineco abranger tantas possibilidades, assim, tanto cirúrgicas como atendimento clínico, mas eu queria gineco desde o início da faculdade. Eu sabia que eu queria uma área cirúrgica, na verdade. Eu fiquei um tempo em dúvida se eu ia para ginecologia ou para cirurgia. E aí, lá no início da faculdade, a gente tem as ligas acadêmicas, né, durante a faculdade, que são grupos de encontros sobre diversas áreas da medicina. E eu estava na liga de anatomia, lá no primeiro semestre, né, quando a gente começa a aprender toda a anatomia e tudo. E foi uma menina lá do final da faculdade dar uma aula pra gente sobre anatomia do parto e tudo mais. E aí, no final da aula, ela postou uma foto com o bebezinho no colo do primeiro parto que ela tinha feito. Aquilo me emocionou tanto, eu pensei, gente, que lindo isso, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a gostar mais disso durante a faculdade também. A gente demora, né, até pra passar, né? Pra passar no estágio mesmo prático da gineco e tal. Então eu acabei gostando de outras coisas também, mas eu sempre tinha um pezinho lá na gineco. E aí, quando eu tava nos estágios finais, a minha ginecologista me convidou pra acompanhar ela. E aí eu comecei a auxiliar a cesariana, acompanhar o parto, essas coisas. E aí sim que me encantou, né? Aí eu via que aquilo era o que me emocionava fazer. E aí eu disse, eu vou ter que fazer isso. A gente pensa muito durante a faculdade, eu acho que hoje isso tá muito mais em alta na qualidade de vida, né? Quando tu fala que mas tu faz obstetrícia? Sim, eu faço obstetrícia. Tá, mas então tu não tem vida, né? É um pouquinho. A gente demanda muito, assim, do nosso tempo. A nossa vida pessoal tá muito interligada com o trabalho, mas eu sempre digo assim, até quando eu falo com os alunos, tu tem que fazer aquilo que te emociona. Escolhe aquilo que toca o teu coração, porque não vai ser só o dinheiro ou a qualidade de vida que tu vai pensar lá pra frente. Né? Também, né? Vamos pensar claro que sim, tem que pensar em tudo. Ótimo. Tem que pensar em tudo. E tu tem que pensar naquilo que vai te fazer feliz, né? Não adianta tu fazer uma especialidade que dá dinheiro, que tu trabalha de segunda a sexta em horário comercial, mas que tu vai sempre de mau humor pra trabalhar, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que eu pensei muito, porque realmente a gente fica balançado assim, eu vou fazer obstetrícia, eu vou acordar de madrugada, sair da minha caminha pra ir atender um parto, vou sair correndo de onde eu estiver, e a gente pensa muito nisso. Mas hoje, pra mim, é tão gratificante que vale a pena, sabe? Eu acho que é isso, assim, a gente vai para aquilo que toca o nosso coração mesmo. E dentro dessas escolhas, né, que a gente faz, acaba que o médico sai da faculdade e tudo que ele aprendeu lá foi técnico. Aí ele chega no mercado de trabalho, agora você tem que ser uma empresa. Agora você tem que ter um consultório, você tem que saber gerir equipe, você tem que saber fazer o financeiro, você tem que montar o seu CNPJ com tudo, como é que tu vai montar, como é que imposto e tal. E é um mercado hoje muito competitivo, né? A ginecologia é uma coisa que tem muitos profissionais ginecos e muitos profissionais muito bons também.
E o que que é para vocês, o que que foi, né, para vocês hoje um diferencial para vocês conseguirem se colocar nesse mercado? Assim, qual foram os maiores desafios também? Eu acredito que, assim, acho que o grande desafio é entender que o início da carreira, acho que ao longo da carreira, né, a gente vive de erros e acertos, né? Ninguém vai acertar 100%, como tu falou ali no início. Ninguém sabe, né, como fazer a gestão de uma empresa. Porque um consultório médico é uma empresa, né? Passam pessoas ali, a gente precisa dar atenção para o E a cliente. gente não aprende nada disso na faculdade. A gente não aprende Não existe nada nada. sobre gestão de consultório, sobre finanças, sobre nada, absolutamente nada. A gente sai cru. E Sai ao mesmo, técnico, né? sai técnico. E ao mesmo tempo, a gente também não aprende a atender pacientes. A gente aprende teoria. Então, eu acho que o grande diferencial é ir se moldando, né? Mas ir entendendo que do outro lado tem uma pessoa. Então, muito mais do que a questão da gestão, é tu conseguir ter uma boa relação médico-paciente. Ontem eu fiz 15 anos de formada. Ai, parabéns! Eu me dei conta só no final do dia, acabei nem comemorando, estou comemorando aqui. E eu fico muito feliz, muito orgulhosa, porque ao longo desse tempo, eu nunca tive uma questão negativa, sabe? Com o paciente. Tive muitas questões, assim, de erros e acertos de questão de gestão de consultório, mas isso não me marcou tão negativamente, sabe? Mas me marcou muito positivamente, que eu sempre tive um retorno muito legal. Eu encontro os pacientes, assim, nos lugares, né? Então, tudo isso é uma coisa muito gostosa pra gente. Então, eu acho que a grande questão, o grande diferencial é a gente saber, né, que a gente vai ter erros e acertos, mas saber que do outro lado tem um ser humano, uma pessoa, e correr atrás e se especializar, né? Porque a gente não tem como parar. A ginecologia não é a mesma desde que eu me formei. Muitas coisas já mudaram, muitas coisas evoluíram em 15 anos, né? Então, a gente poder estar sempre se atualizando, estudando, tá indo em congresso, lendo artigos, é algo que é muito importante, né? Isso dos artigos me lembra uma coisa que um médico até me comentou, né? Que o médico raiz aprendeu a ver os artigos nas revistas que ele assinava e chegavam para ele, né? Exatamente. Hoje você tem acesso a esses artigos todos na internet. E lógico, a grande maioria da produção de artigos e materiais também está em outra língua. Então, principalmente em inglês. Então, se o médico não está atualizado, ele não consegue fazer isso, ele deixa de ter muito conteúdo, ele deixa de ter muita informação muito valiosa ali para aplicar na clínica dele. Como é que isso foi para vocês, esse processo? Eu acho que, com certeza, essa parte de a gente ter que estar super atualizados é muito importante e está muito em alta da medicina, sempre foi, mas agora com a informação rápida é muito mais importante, né? Hoje em dia, qualquer coisa os pacientes procuram na internet, né? Qualquer coisa, mas eu vi na internet. O chat GPT me falou. Isso aí, mas eu já coloquei, doutora, meus sintomas no chat GPT e eu sei que pode ser isso, tu acha que pode ser isso, mas ela sempre vem tirar dúvida mesmo com a gente, né? Que bom, né? E as informações, elas vêm vindo muito rápido e realmente vem tudo de fora. Né? A gente teve agora em obstetrícia mesmo, teve agora no dia 3 de dezembro, saiu um artigo numa revista super importante, que foi uma meta-análise sobre a suplementação de cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia, que até então a gente estava fazendo muito isso, porque desde o ano passado, que teve, ou foi nesse ano, não lembro agora certinho, aquela cantora Alexa perdeu um bebê super prematuro por complicações de pré-eclâmpsia, e aí o Ministério da Saúde implementou a suplementação de cálcio para todas as gestantes no Brasil, porque tinham alguns estudos que falavam sobre esse benefício. Já fazia algum tempo que a gente estava suplementando, e aí entrou como normativa de pré-natal mesmo do Brasil, né? Na saúde pública também. E aí agora, dia 3 de dezembro, saiu uma revisão, tiraram todos os vieses dos artigos, os artigos menores, os trabalhos menores, e vimos que, no fim das contas, não faz diferença, né? E aí? E se eu não consigo ler aquele artigo, eu vou esperar até chegar para nós? Quando que vai chegar para o Ministério da Saúde? Quando que eles vão fazer esse adendo aí? Para as minhas pacientes do consultório, essa semana eu já falei, sabe o cálcio que a gente estava suplementando? Não precisa não. Não precisa mais. Para este fim, não precisa mais, né? Tem algumas que precisam para outros fins, mas a gente tem que estar atualizado e a gente tem que estar se sentindo capacitado para receber essas atualizações, né? Tem uma outra plataforma que a gente usa que é o UpToDate, né? A gente toda em inglês. Então, a gente usa sempre para se atualizar, porque a gente sabe que ali é onde vem os artigos mais novos e tudo. A gente quer revisar sobre um assunto. Ali tem uma revisão toda com vários artigos recentes, né? E é tudo em inglês. Tudo em inglês. E tu quer passar uma informação
rápida. Tu tem que ler em inglês, né? Porque se tu vai esperar até tudo traduzir e tudo mais. Então, a gente, com certeza, teve que ir atrás, assim, de dominar a língua. E como vocês fizeram isso? Eu faço uma aula online, curso online. Até hoje. Até hoje, com uma Ótimo. professora maravilhosa, que eu amo, indico para todos que quiserem. Né? Porque eu acho que também tem isso, né? Acho que pela correria do dia a dia, tem necessidade da gente ter algo que seja dinâmico, flexível, que a gente consiga colocar no nosso dia a dia corrido, né? E acho que estudar uma língua é algo muito importante, né? Porque a gente precisa, antigamente a medicina, ela vinha em livros. A gente comprava na faculdade os livros desse tamanho. Hoje em dia não é mais assim, a gente tem os livros, mas as coisas vêm tão rápidas que é como ela disse, a gente não pode esperar a tradução, a gente tem que estar ali. É verdade. Às A vezes, na base, frente a da fisiologia paciente. tá lá no livrão aquele. Mas o que vai mudando, o que vai atualizando, não tem. Então, às vezes a gente abre na frente da paciente, né? Às vezes fala assim, ela faz uma pergunta, não, só um pouquinho que eu vamos dar uma olhadinha aqui. Daí a gente olha, sabe? E eu acho que também mostrar isso para paciente, que a gente não tem como saber tudo, mas que a gente pode ir atrás. E que a informação tá ali, né? Exatamente. Quando tu falou daquilo que a gente acha que é um diferencial, eu ia comentar exatamente sobre isso. Eu acho que tu ter humildade com o paciente de dizer que tu não sabe tudo, dizer assim, olha, teu caso é diferente, não é todo dia que a gente vê isso, eu vou estudar, eu vou revisar o teu caso, eu vou discutir com colegas, eu vou procurar o que a gente tem de mais atual sobre isso. Cria uma confiança com o paciente, né? E isso de tu mostrar que tu tá te atualizando, que tu é capaz de ir atrás do que a gente tem de mais novo, também passa confiança para o paciente. Com certeza. Eu acho que isso, o maior diferencial hoje que a gente vê no consultório de fidelização de paciente é relação médico-paciente e relação de confiança. O paciente tem que sentir que tu sabe o que tu tá fazendo. E que tu tá trabalhando com evidências, né? Porque tu tá pegando aquela informação, que é uma informação que foi estudada, né? Que a gente imagina que sim, né? A gente sabe que muito conteúdo é feito com viés, com coisas, e é difícil a gente selecionar isso, mas tu ter esses locais confiáveis para poder fornecer para o teu cliente o melhor tipo de tratamento é incrível, né? Uma tecnologia que a gente tem hoje maravilhosa para o consultório. E aí, realmente, a língua inglesa, ela ajuda muito nisso. No que mais vocês notaram, assim, que saber falar inglês tornou vocês, assim, profissionais melhores? Congressos, com certeza, né? Inclusive, se a gente vai submeter algum trabalho nosso, né? A uma revista, precisa ser inglês, né? Sim. Às vezes é algo complexo que a gente não consegue, mas a gente precisa ter esse acesso, precisa ter essa assessoria, na verdade, né? Alguém que possa nos ajudar a fazer isso, né? Por exemplo, mestrado, doutorado, né? São coisas que a gente precisa da língua inglesa e não tem jeito, não tem como não ter. Então, assim, essas são situações que a gente acaba se deparando, né? E outra, quando a gente vai a congressos, a gente encontra pessoas de outros lugares. Imagina, não poder fazer essa troca, E a gente né? pode ir num congresso internacional e se sentir mais segura, né? Para acompanhar o que vai estar acontecendo. E às vezes nos congressos aqui no Brasil também a gente tem palestrantes estrangeiros e acaba sendo palestras em inglês. Aí tem alguns pontos, né, que eles colocam um fonezinho ali com tradução, mas não tem para todo mundo. E aí, daqui a pouco tu não conseguiu, tu vai perder aquela palestra porque tu não sabe, tu não entende o idioma. Não, e até não precisar do ponto, Não né? Porque a gente precisar. sabe que tradução simultânea não é uma coisa fácil de fazer. Não. E se perde muita coisa. É só assistir o Oscar que vocês têm certeza. Poxa, perdi a piada, perdi um monte de coisa. Porque tu sabendo falar inglês, tu olha para aquilo e diz, a tradução tá horrorosa. Mas é porque é isso, é muito difícil fazer uma tradução simultânea. E aí eu penso assim também, quando a gente fala sobre isso, vai fazer um fellow, né? Tu quer ir estudar alguma coisa em outro país, tu tem que saber falar inglês, né? Então, eu acho que o mercado da medicina, dos profissionais de medicina, definitivamente é um dos que mais precisa, né? E sabe que aqui no Brasil, o Brasil, ele exporta muitos médicos, né? Pra gente, é muito... A medicina, ela é uma grande oportunidade pra gente ir pra fora. Né? Sim. Eu tenho a impressão, a medicina do Brasil é uma medicina muito atualizada, é uma medicina muito especializada e muitos profissionais vão para fora. Muitos colegas, Canadá, Estados Unidos. Até porque a gente tem muito a prática aqui no Brasil. Tanto que quando muita os colegas... gente, né? É isso aí. Quando o pessoal vai para fora fazer intercâmbio, enfim, eles dizem, gente, mas eu passei em tal matéria
e eu não botei a mão no paciente. Imagina. E aqui no Brasil, não, segundo, terceiro semestre nós já estamos lá, não sabe nada, mas tá lá escutando o coração, escutando o pulmão. A gente coloca muito a mão na massa aqui no Brasil, porque a gente tem essa coisa do brasileiro, né, de encostar nas pessoas, né, que no exterior não tem. E aí a gente acaba se diferenciando lá fora por causa disso, né, porque quem tem mais, não adianta, né, a teoria é uma coisa, a prática é outra, quem tem mais a prática acaba se destacando também. Eu vi uma moça de Londres que ela disse que teve um atendimento aqui que ela estava chocada. Sim. O quanto ela assim, me trataram tão bem, né? A pessoa veio, investigou, me mandou fazer um monte de exames. Lá fora isso não acontece. Então aqui no Brasil realmente a gente tem um cuidado, né? Os médicos brasileiros têm esse perfil assim desse acolhimento mais com as pessoas. Em termos assim da carreira de vocês, né? Eu imagino que ser médico demande muito estudo, como vocês falaram aqui, muitos artigos, está sempre atualizada. O que isso cobra também, principalmente como mulheres, né? O que isso cobrou muito de vocês? Quais foram os impactos que vocês tiveram hoje na tua saúde, no relacionamento, né? Como que isso foi para vocês, assim? Olha, o que eu vou te dizer? Tanto que tem gente que diz assim, eu não sei se tu te relaciona com médico, mas tem gente que diz assim, médico tem que casar com médico, porque senão não dá certo, né? Entendi. Eu tentei desafiar essa teoria por um tempo e realmente não deu certo. Não deu certo, tive alguns problemas, assim, porque até por causa da minha área, né? Não tem essa coisa de eu ter que sair de madrugada, de não tem horário para nada, tá lá num evento de família, tem um parto, tem que sair. E quem não tá nesse meio é difícil de entender a responsabilidade que a gente tem com o outro, o comprometimento que eu tenho com aquela paciente, né? Assim, tá, mas ela é tua paciente, não pode ir tua colega? Não, mas eu tenho aquele vínculo, eu estou aqui, por que eu não vou, né? Sim, um momento de total fragilidade da tua paciente, tu vai mandar uma outra pessoa que ela não tem tanto contato. E aí a gente tem toda a questão que a nossa formação é muito longa, né? Pra tu te formar ginecologista obstetra são 9 anos, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, fora se tu não for fazer pós e mais especializações depois. Mestrado, doutorado. Exatamente. E aí a gente vai ficando, né? A nossa vida pessoal vai ficando um pouquinho assim para segundo plano, digamos assim, né? E a gente acaba atrasando a maternidade. A gente entra em todas essas questões da mulher moderna, né? Porque não só as mulheres médicas, mas toda a mulher empreendedora, toda mulher que está investindo numa carreira acaba passando por esse período assim. Tá, eu tenho que ser mãe, mas e quando? E quando? Mas agora não é o momento. Agora não me sinto pronta. Agora não. Esses tempos até eu estava lendo um livro sobre essas coisas e dizia assim, tu nunca vai achar que é o momento, porque não existe o momento. Esse não é um momento, é uma decisão. Entendi. Porque realmente a gente vai ter que decidir que momento tu vai parar um pouco, tu vai acalmar a tua vida para ser mãe, né? Porque se tu deixar levar, a gente não para nunca, porque graças a Deus a gente está sempre crescendo, sempre aumentando trabalho e possibilidades, mas se né? for boa, né? Que tem mais ainda. Exatamente. A Mariana, ela tem especialização em sexualidade, né? Eu queria trazer isso um pouquinho dentro dessa realidade dessa mulher moderna que está sempre trabalhando, que também chega em casa cansada, né? Como que isso influencia também nessa parte dela, né? A gente se cobra muito por tudo, então eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse mundo pra gente, assim, feminino no seu íntimo mesmo. Sim. Na verdade, quando eu começo a falar sobre sexualidade, as pessoas pensam que eu vou falar sobre vibradores, sobre orgasmo, sobre tudo isso. Mas sempre antes de começar, eu gosto de deixar claro que sexualidade é a forma como a gente se relaciona com o mundo. Se a gente for jogar no Google ali, o que é sexualidade para a OMS, Organização Mundial da Saúde? Na verdade, é a forma como a gente se relaciona politicamente, socialmente, religiosamente, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, sexualidade é a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? E a partir da forma como a gente se relaciona com o mundo, é que a gente vai desempenhar, enfim, as nossas funções sexuais. Entende? Então, é algo bem complexo. E falar sobre essa questão, né, de carreira, de trabalho, eu gosto muito desse assunto, né? Então, das mulheres modernas, como elas estão lidando, né? Porque a gente ganhou, em tese, mais liberdade do que as mulheres das gerações anteriores, mas ao mesmo tempo a gente ganha mais sobrecarga, mais trabalho, a gente se sente mais cansada. Então, como equilibrar isso, né? E
algo que eu falo muito para as minhas pacientes, né, e para as minhas mentoradas, eu falo muito sobre isso. Olha, antes da gente olhar para como está a sua vida sexual, a gente precisa olhar para como está a vida como um todo, né? Na medicina, a gente tem uma cultura que eu acho muito ruim, assim, porque tem aquela coisa do médico se dedicar completamente e, né, e esquecer de olhar para si. Então, quantas colegas nós temos, assim, que às vezes acabam adiando a maternidade até que daqui a pouco não dá mais tempo, né? Quando isso é uma decisão super pensada, ó, não quero ter filhos, ok. Agora, quando acontece porque realmente, olha, não me dei conta e agora Passou o tempo. passou. Então, assim, a gente é muito estimulado dentro da medicina, e acho que a gente pode falar porque a gente vive isso, né? A trabalhar, desempenhar e performance, né? E olha muito pouco para a vida íntima, né? E é muito engraçado porque a grande maioria das pessoas deseja ter relação sexual, deseja ter sexo, deseja ter isso, mas cultiva muito pouco a parte do relacionar-se. Então, assim, para a gente poder ter intimidade, a gente precisa desenvolver ela. Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, a primeira questão é a gente revisar tudo isso. Olha só, como tá a relação com o teu próprio corpo? Vamos começar pelo básico. A gente come direito hoje em dia? A gente tem cuidado com o nosso... A gente dorme direito. A gente não dorme mais, gente. A gente não dorme mais, né? A gente trabalha o dia inteiro, a gente não tem tempo para fazer xixi. Quantas vezes nós, mulheres, temos mais mulheres na sala, a gente não se dá conta. Ai, nossa, eu trabalhei tanto que eu não consegui fazer xixi. Gente, fazer xixi é fisiológico, é básico. Até um cachorrinho que estiver aqui, ele vai parar o que tá fazendo. Se ele tá com vontade, vai lá e vai fazer. Aí agora me diz, se a gente não consegue fazer isso com o nosso próprio corpo, água, a gente não toma mais água, gente. Porque, não deu tempo, esqueci, não tomo. Ou pior, a resposta que eu escuto frequentemente, né? Não tomo água porque senão tem que fazer xixi. E não é verdade. Essa é clássica. Então, assim, se a gente não consegue se relacionar com o nosso próprio corpo, vamos transpor isso para um relacionamento. Então, eu tô com um marido, tô casado, não sei o quê. Tá. Eu não consigo mais olhar para esse marido, porque esse marido também tá cansado, eu chego cansado, os dois estão cansados, né? A gente tem a rotina da casa, tem que fazer a função. O peso da divisão das responsabilidades todas. Né? Exatamente, que tipo, a gente da quis preguiça isso. de transar. Basicamente Isso. isso. Ontem eu falei isso pra uma paciente e ela falou assim, me sinto preguiçosa. Eu falei, olha só, tu não é preguiçosa. Tu é uma vitoriosa, na verdade. Tu tá sendo vitoriosa todos os dias porque tu te comprometeu a fazer o teu trabalho bem feito, a fazer as tuas coisas bem feitas, e tu chega em casa e tu não tem ânimo pra isso. Agora, se eu te desse uma viagem pra Cancún hoje, 5 dias... Tá, hotel maravilhoso, né? Cafezinho da manhã, minha cama linda, abre aquela janela, aquele mar sensacional. Tu ia querer transar com teu marido? Tu ia querer ter relação com teu marido? Eu ia. Pronto, então tu não tem nenhum problema sexual. É só mudar o cenário. É só mudar o cenário. A grande questão é que nós, que somos mulheres, né, modernas, a gente assumiu muitas responsabilidades porque a gente quis, e é muito legal ter liberdade. Acho que faz muito parte, mas acho que a grande questão agora é a gente conseguir equilibrar isso para que a parte das relações gerais seja tão prazerosa quanto a parte do trabalho, quanto a parte da performance, né? E acho que inicialmente a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre o quanto é importante ter essa questão de enxergar que tem uma outra pessoa ali, mas a gente se enxergar também como pessoa, como ser humano. Porque a gente se enxerga como máquina. Posso tudo, eu faço tudo, eu dou conta. Às vezes a gente não dá conta. E tem uma coisa também de prioridades, né? Que é aquilo que a gente está falando de escolhas. Em algum momento a mulher decidiu que a carreira dela era prioridade e não mais a família. E isso hoje gera um conflito muito grande internamente dela, porque biologicamente ela prioriza a família, mas na cabeça dela, empreendedora, né, profissional, ela quer priorizar a carreira. Então, esse conflito também gera um monte de confusão naquela mulher, que ela quer performar, então às vezes ela acha que ela tem que performar em casa também, performar no sexo, performar em tudo. Então a gente começa a botar a nossa vida como coisas que tu tem que atingir e não como viver. Exatamente. Né? Aquela coisa de carregar os pratinhos, né? Exato. Que a gente tem que e carregar todos os pratinhos. Né? Há uma cobrança muito grande. E exatamente quando os pacientes chegam, assim, top 10 da minha lista de queixas no consultório, falta de libido, óbvio, né? Sim. Aí
eu tenho vontade de abraçar essa mulher e falar, vem cá, eu também. Mas eu não posso, então Entendi. eu faço um exercício com elas e digo assim, vamos lá. Hoje, qual é a atividade que ocupa máximo de... o trabalho, né? O trabalho das 8 às 8. Então tá, o trabalho é o top one. Segundo lugar, né, meu filho, tem que buscar meu filho, tem que fazer filho, tem que fazer função. Ou se não é filho, é cachorro. Se não é cachorro, é sei lá o quê, né? Parceria, arrumar casa, parceria. A corpo, hoje em dia a gente tem uma necessidade de performance muito grande por comparação, inclusive com a questão de redes sociais e tal, né? A gente O Brasil tem muito isso, a estética muito em alta. Né? A gente coloca isso como um foco muito importante. Tá, e onde é que tá o sexo? Onde é que tá o teu marido? Onde Antes tá? do sexo. O marido, ele entra com uma função, geralmente o marido, ele entra com uma função administrativa, talvez um sócio, uma sociedade. Tipo assim, tem ali a parceria, é legal. Né? Uma queixa muito comum, eu gosto do meu marido, mas não quero fazer nada. Não, eu gosto dele, nossa, eu amo, ele é um querido, mas deu. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que a gente às vezes está tão cansada, tão exausta, que a gente também não tem o que dar para outra pessoa. Porque é isso, é troca de energia, né? Então, o que eu tento principalmente fazer é com que a gente consiga equilibrar. Então, onde está esse lugar? Se ele não foi nem citado, se todas as coisas são citadas antes, como é que agora, magicamente, eu quero que o sexo apareça? Que funcione super bem. Que funcione super bem. Acho que faltou uma questão de administração da nossa parte como mulheres, no momento que a gente conseguiu ocupar esse espaço no mercado de trabalho. Né? A gente lutou muito para isso e hoje a gente está lá. A gente está aí de igual para igual com o homem no mercado de trabalho. Porém, a gente esqueceu que em casa a gente continua tendo o mesmo percentual de responsabilidade, né? E de cobrança, tanto da nossa própria parte, como da parte do parceiro, de família e tudo mais. Porque, querendo ou não, a mulher que é mãe, por exemplo, ela trabalha fora, ela faz tudo que ela tem para fazer fora de casa, dentro de casa, aquela criança vai querer 80% do tempo a mãe, por mais presente que o pai seja. E aí, depois que a gente se torna mães, a gente se torna muito mais mãe do que mulher durante um bom tempo, né? A gente acaba priorizando o filho do que o marido. E aí, a parte sexual, com certeza, também vai ficar para segundo plano, né? Eu que atendo muita gestante, elas voltam depois com aquela história de mas, doutora, eu não consigo voltar a ter relação sexual. Mas o bebê tá dormindo na cama do lado, né? Como, e aí, né? Como assim? Às vezes o bebê já tem quase 2 anos e tá dormindo na cama com os pais. É muito bom ter o bebê pertinho? Claro que é. Mas e a tua vida sexual, onde é que fica? E o teu relacionamento, onde é que fica? Né? Porque o marido cobra, enfim. Então, isso também é uma outra questão, né? Que o marido tem que ter a compreensão. Vocês escolheram juntos ter esse bebê. Então, eu acho que a gente tem uma educação muito ruim, uma má educação, na verdade, sexual, e uma educação muito ruim por conta da nossa cultura, né? Por quê? Quando eu descobri que eu ia ser mãe de um menino, pela primeira vez, eu pensei assim, gente, eu recebo mulheres no meu consultório há 12 anos e a gente, claro, fala mal dos homens, que nenhum homem presta, que a gente que é sobrecarregada, que os pais não ajudam tanto quanto as mães, né? Então, tem essa questão que a gente fala. Mas, de uma maioria, né? De uma maioria. As suas exceções, temos pessoas maravilhosas e ótimas, assim, mas vocês são a minoria. Mas a maioria a gente sabe que é assim. E aí eu também me coloquei, eu acho que é importante a gente se colocar um pouco como culpado na situação. E eu pensei, ok, estou grávida de um homem, quem irá conversar com esse homem? Porque se ele só ficar repetindo padrões, ele vai ficar repetindo e provavelmente, enfim, se ele tiver uma parceira, né, a parceira dele vai se sentir tão sobrecarregada quanto eu me sinto. Quem vai conversar com ele sobre como conseguir ter uma relação mais prazerosa? Quem vai conseguir conversar com ele sobre como respeitar as meninas se elas quiserem usar um shorts na rua e não sei o quê? Quem vai conversar? Porque a gente não tem, culturalmente, a gente tem algo muito ruim, né, em relação aos homens. E acho que pra gente poder modificar isso, a gente precisa fazer esse esforço. Então, eu fui estudar sexualidade justamente por isso, porque eu pensei, quem conversa? E hoje é muito engraçado que eu consigo ter uma conversa e um diálogo com os maridos das pacientes também. Poxa, que legal. E consigo fazer com que elas parem e pensem, tá, mas qual é a tua parcela de responsabilidade? Por exemplo,
Ai, eu não consigo ter orgasmo, nunca tive um orgasmo, não consigo. Ah, Tá. isso é muito triste, Mas, né? Tu consegue conversar com teu marido? Não, doutora, porque ele pode ficar ofendido. Tudo bem, Nossa, ele não pode. conversa. Isso, Mas gente, se a gente não comunicar, a gente também não vai conseguir. Tá, mas tu tá muito cansada, tu faz 90% das atividades de casa e 10% fica pra ele. Mas tu consegue comunicar que isso é ruim pra ti? Como tu comunica? É no momento de briga, de explosão de raiva? Ou, entende? Então, assim, o relacionar, que eu falei lá do início, é o que é mais importante, né? Entra aquela Os história casais não do fingir conversam, orgasmo, né? por exemplo. É. O maior tiro no pé que uma mulher pode se dar é fingir um orgasmo. Por quê? Porque o marido acha que foi, que arrasou. Que tá Ah, ótimo, que é assim E mesmo que talvez funciona. não, né? É. Então, se tu fingir, ele vai achar que tá tudo bem. E aí, daqui a pouco, tu vai te tocar daquilo e vai pensar assim, mas eu não quero mais fingir, eu quero ter um orgasmo. E aí, não acontece. E aí, como é que tu vai dizer pro teu marido assim, não, mas eu não tô conseguindo. Mas como que antes tu conseguia? É. Mas eu menti. Não, era vai ficar mentira. ruim Aí, mesmo. É pior, aí estraga né? a relação. Então é lá no começo que tem que já começar certo, É. né? Não dá pra começar fingindo, porque depois vira uma bola de neve pra toda a volta naquilo. É, É. muito difícil. E tem um imaginário social muito pesado em relação a isso. A pornografia, né? Sempre mostra a mulher curtindo, tendo orgasmos maravilhosos numa situação que claramente tu olha, não está sendo prazerosa para ela. Então a gente é ensinada que sempre tem que demonstrar que está sendo bom, né? Mesmo que não esteja, e não importa o que o cara faça. E aí tem essa coisa da violência, né? Tem essa coisa associada a um prazer, muito mais lógico de um lado de fetichismo, mas que a mulher absorveu como, não, tem que mostrar que eu tô sempre gostando. Só que isso é um momento da vida que vira essa chave também, que tu pensa no prazer. Porque por um longo período da vida, a mulher é muito retraída em relação ao seu próprio prazer. Na né? verdade, a gente não pode. Não pode. Aí tu tem um Exatamente. parceiro fixo, aí tu tem que poder. Só que se tu nunca pôde antes e tu nunca teve a experimentação, como vai acontecer a mágica da transformação? Vai vir um príncipe da Disney e vai fazer tudo acontecer? Não é assim. Especialista em orgasmos femininos. Às vezes tu pergunta no consultório pra paciente se ela se masturba, ela tem vergonha de te dizer que sim ou não. Por quê? Porque pra menina é errado. É errado. Né? Quando a criança é pequenininha e começa a se descobrir e tal, quando é o gurizinho que pega no pinto, Todo mundo acha diz assim, engraçadinho. olha ali que machão, ó, já tá pegando no pinto. Agora, se uma menina coloca a mão na perereca, Tira a mão daí. que feio, isso não se faz, não é coisa de Princesa menina. não faz isso. Exatamente. E aí a gente já é abafada, a nossa parte sexual já desde muito cedo. Até que um dia a gente tem que performar, né? Até então tu não podia. E a partir de agora, tu tem que gostar e fazer bem feito. Então, aí vem toda aquela cobrança, né, que a gente tem como mulher, né? E ao mesmo tempo a gente tá lá no mercado de trabalho, fazendo mercado, fazendo Exato, cuidando de filho. E aí, Exatamente. voltando na questão da coitada da mãe que ganhou um filho e tá lá em casa, né? Mesmo que tenha 2 anos. Nossa, eu vou dizer, uma das situações que mais me deixa eu fico triste pela paciente. Porque eu acho que falta um acolhimento social Geral, mesmo. né? De dizer assim, olha só, tu tem um bebê de 2 anos, tu tá tentando voltar a trabalhar, o teu corpo tá cansado, tu ainda não dorme. Se tu não limpar o bumbum do teu bebê, ele vai ficar sujo. Se tu não der uma comida na boca do teu bebê, se tu não der um banho, a criança vai ficar suja. É um ser humano que não tem nenhum tipo de autonomia e precisa te cuidar. Tu precisa do teu cuidado. Ao mesmo tempo, tu precisa voltar a trabalhar por questões financeiras, enfim, mesmo as que não Muitas precisam pessoas, voltar a trabalhar, né? E aí tem lá o alecrim que fica brabo comigo porque eu não consigo ter relação. Gente, eu não consigo. Então, assim, acho que a gente tem que pegar os maridos e falar, olha só, vou te dizer como é que é. Não dá, eu tô cansada mesmo. A gente pode tentar fazer uma combinação de eu ceder um pouquinho, eu vou tentar, mas também preciso do outro lado. Porque muitas vezes tem uma infantilização masculina também, de ficar bravo, de ficar chateado. Ai, que eu não me dá mais atenção. Frustrado, Ai, não tive o que eu quero. Eu preciso disso pra viver. Eu já tive paciente que foi questionado, isso não é nenhuma nem duas, isso também. Tu tá tendo outro? Gente, a mulher às vezes tá lá que não consegue lavar uma cabeça. Não dá conta Não de é um, mesmo? ele acha que ela tem outro. Não é? Então, assim, às vezes a gente não dá conta de um, né? E aí, então, assim, o que eu falo pra elas é assim, olha só, é muito ruim. Primeira coisa, vamos definir isso aqui. É uma fase ruim, tá? Que ela só vai ficar boa se tu tiver um apoio. Alguém que te diga, ai, vem cá, pode tomar teu banho tranquilo lá que eu vou te ajudar. Vem cá, vou fazer um sanduíche pra ti.
Ó, não tô nem falando pra levar pra jantar, sanduíche, Uhum. entendeu? Ah, pode deixar, vou no mercado hoje, não te preocupa, fica tranquilo, vai fazer teu trabalho. Sabe, dividir real, sem ter que ficar pedindo. Então, isso dá muito tesão, pessoal. Vamos falar a verdade. E a questão da demanda, tudo bem, eu posso levantar 1000 vezes porque eu tenho que dar mamar. Mas assim, Pode me trazer o bebê. tem alguma Dá coisa mamar assim aqui. para ajudar, né? Não é obrigação da mulher ter relação sexual. Assim como também não é obrigação do homem ter que funcionar. Não é obrigação do homem ter que ter ereção. Não é obrigação. Sempre. É uma troca, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com essa guerra, com essa polaridade, né? De homens, mulheres. Na verdade, são relacionamentos e que a gente tem que curar os relacionamentos pra gente poder conseguir ter. Aí, o que eu falo muito, porque elas só querem saber, tá, então quando melhora, doutora? Olha, vai melhorar quando tu te sentir mais apoiada. Vai melhorar quando o bebê tiver mais autonomia, né? Eu tenho um filho de 6 anos. Pra mim, melhorou muito quando meu filho tinha 3, 4 anos. Aí tu pensa, nossa, 3, 4 anos, sim. É uma criança que já consegue ir no banheiro fazer um xixi sozinho. Eu já consigo dormir melhor à noite. Eu já consigo tomar um banho sem me preocupar se a criança tá, sei lá, botando o dedo na tomada. Não é? Sim. Então, assim, são coisas que diminuem a nossa demanda emocional e fazem com que a gente consiga voltar pra gente. Mas eu acho que a grande questão é essa. É a gente saber o que a gente gosta, voltar pra gente. Nesse período, às vezes, a gente tá ali tão exausta que não sobra nada da gente. Pra se relacionar. E às vezes até esse cuidado, né, do casal. E aí eu já não tô falando só, tipo, o homem que não cuida. Tem homem que cuida, tem homem que é gentil pra caramba. E aí essa troca ser tão boa faz com que aquela mulher até tenha vontade. Claro! Porque ela tá conectada com ele. Quando essa conexão existe, a vontade vem, né? Eu quero ficar ainda mais íntima. Eu Tanto quero que ter a um gente momento vê só isso com ele, muito porque é no gostoso. pós-parto, por exemplo, assim. Claro, tem o período que não pode ter relação sexual ali no pós-parto, que também tem essa coisa dos 40 dias, que já é um mito que a gente traz, tanto vamos cesárea quebrar, quanto né? o Não, parto na normal. verdade, não precisa ser 40 dias de resguardo, tá? É claro que a quarentena. A gente combina com a paciente, na verdade. Quanto tempo tu quer? 3 meses? A gente diz que é aquilo, né? Mas assim, claro que um parto cirúrgico, né, uma cesariana, por exemplo, tem todo um processo de cicatrização, né, risco de infecção e tudo mais. Aí a gente pede, sim, que pelo menos 30 dias fique sem ter relação sexual. Um parto normal, que não teve laceração, por exemplo, não teve pontos nem nada, a mulher vai dizer quando ela se sente confortável para ter relação sexual de novo. Porque o corpo volta, né, ao normal e... Só que a nossa parte hormonal é que não acompanha, né? Mas eu já tive pacientes assim que 20 dias pós-parto já estava mandando mensagem. Será que eu não posso ter relação ainda? Eu disse, mas tu tem vontade? Aquela querendo ter a liberação Isso, ou a aval. Exato. Mas a maioria é o contrário. A maioria assim, ai, que bom que eu tenho que esperar os 40 dias, porque eu não queria ter que me preocupar com mais isso. Né? Mas eu acho que é aí que tá, é uma troca. E é o nosso corpo. Eu digo assim, o teu corpo ele tá banando uma bandeirinha branca assim agora, ó. Eu não quero um outro bebê aqui. E é por isso que tu não vai ter vontade de ter relação sexual enquanto teu bebê for muito pequenininho. Porque nesse momento tu é mãe. A mulher tá escondidinha lá e a gente vai ter que ir resgatando aos pouquinhos. Mas assim, a tua fisiologia é essa. Os hormônios caem muito logo depois do parto, justamente para isso. Para que tu não faça o filho imediatamente após o outro. E fique enjoada, fique passando mal, tendo cuidado. Exatamente. O teu corpo tá pedindo socorro. Ele diz assim, não, eu não quero um outro bebê agora, então tu não vai ter vontade de ter relação sexual. E aí vem um ressecamento vaginal horroroso por causa dessa queda hormonal. Aí dói pra ter relação sexual. Então, eu sempre aproveito. Tem que fingir que tá bom. Isso aí. Eu aproveito esse gancho na consulta de pós-parto. Primeira consulta de pós-parto, que normalmente elas vêm com o marido. Então isso é muito bom, porque eu sempre digo assim, olha só. Eu sei que é difícil vocês pensarem nisso agora, mas um dia a vida vai voltar ao normal. E vocês vão voltar a ter relação sexual. Aí eles sempre dizem assim, ai sim, doutora, mas imagina isso aí só. Vocês falam isso agora, mas... Eles já vêm assim, né? Eles já vêm meio... desmotivadíssimos. Exatamente. Assim. Mas assim, pra vocês saberem o que vai acontecer. Vai ser difícil de voltar a ter vontade, vai ser difícil de ter penetração por causa do ressecamento vaginal, tem que usar lubrificante, tem que talvez começar com práticas não penetrativas, tem que mandar flor, levar jantar, como se fosse a primeira vez. Porque pra ela vai ser como se fosse a primeira vez. Eu sempre brinco assim, tu vai ter a sensação que nunca mais vai entrar nada lá. E é assim mesmo. Isso é fisiológico, porque o teu corpo tá com a bandeirinha branca lá. E aos poucos isso vai melhorando, né? Mas o pior é a cabeça. É a mulher conseguir desligar
da vida de mãe e pensar no ato sexual. Uhum. Porque ela tá lá tendo relação sexual pensando se o bebê tá respirando, né? Então, isso é o É mais difícil. Não, e o corpo muda. Imagina tu tá lá. Uma amiga minha me falava assim, Mari, como é que eu vou ter relação? Eu tô lá fazendo a coisa e tá pingando leite. O leite é uma coisa Né? que Então, atrapalha assim, bastante também. fisiologicamente é algo que é uma coisa. E o que eu falo pra elas é muito parecido, mas eu falo, olha, na natureza é assim. Os mamíferos são assim. Uhum. Se nós temos um leãozinho, a leoa vai ficar ali na volta do leão. O leão vai sair, vai dar umas voltas. A sorte é que o nosso leão de casa pode pensar. E a gente pode definir algumas coisas. A maioria. A gente tem regras. Né? Aqui nós temos regras, nós não estamos na natureza totalmente soltos. Mas a verdade é essa, a leoa vai ficar ali até o leãozinho poder sair para, né, vencer a natureza. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um tempo de calma, Uhum. né? Acho que a grande questão é que hoje o nosso tempo está muito acelerado e a gente Se tem tudo respeitar pra ontem, também, né? Respeitar esse Exatamente. momento e ter essa parceria, ter essa verdade mesmo com o casal, né? Disso tá bem combinadinho para todo Tem mundo, que ter né? uma cumplicidade Combinado muito não grande sai nesse caro. momento. Tá todo mundo sabendo o que esperar daquilo ali. E em relação, assim, essa coisa do desejo, né? Eu vi um conteúdo teu no Instagram que eu achei muito legal, que é a mulher, ela querer fazer o sexo, aí não necessariamente nesse período, né? Qualquer período. Ela querer fazer o sexo não porque ela quer, mas porque ela quer se sentir desejada, ela quer ser procurada, ela quer ser amada, né? Eu acho que tem muita confusão, principalmente na nossa geração que tem essa liberdade, que as mulheres podem sair com quem quiser, transar com quem quiser, e se confunde muito amor com desejo. Então, se aquele cara me quer, se aquele cara quer me pegar, é porque ele gosta de mim, é porque eu tenho valor. Então, isso acabou transformando na cabeça das mulheres uma associação de que quando ela é procurada, ela tem valor. E se ela não é procurada, ela não tem. Então, se o cara passa, às vezes, muito tempo sem procurar ela começa a achar que não tem valor, ela começa a achar que ele não gosta mais dela, né? Então, como que é isso na cabeça da mulher e como que a gente resolve? E isso também é muito cultural, né? Então, a gente tem essa associação e, às vezes, inclusive, a gente mantém relacionamentos porque ele gosta de mim. Porque ele me quer. Então, a gente, o nosso Porque tu se sente desejo, desejado. o nosso desejo ele é muito orientado ao desejo da outra pessoa. Então, eu quero porque ele me quer. Tá, mas eu posso querer sem ninguém me querer? Também. Então, assim, a gente, às vezes, é colocado numa prateleira. Eu tô tentando lembrar o nome desse livro, não vou lembrar. Depois me passa que a gente quando bota tu aqui. começou a falar, enfim, mas assim, tem uma autora que fala que tem um livro, uma prateleira. Nós somos colocados ali na prateleira, que é uma prateleira, né, que tem ali, mulher branca, mulher alta, mulher baixa, mulher jovem, mulher mais velha. E dentro dessa prateleira há um desejo, né? Então tem as que são mais desejadas, menos desejadas. Supermercado, assim, mercado. né? Vai ali escolhendo. Um mercado. Então tem algumas que estão ali na prateleira que são muito pouco desejadas, as mais desejadas. E aí a gente vive muito também dentro dessa prateleira. Nós mulheres nos colocamos ali e a gente quer sempre o quê? Chegar no momento que a prateleira tá mais... eu tô mais no ápice da prateleira. Então eu posso ser mais escolhida. Então eu quero ser a mais linda, eu quero ser a mais gostosa, eu quero ser... para eu poder ser escolhida. Só que a grande questão não é essa. A grande questão é, eu posso escolher também, né? Eu posso estar ali na prateleira, eu posso estar numa posição não privilegiada, mas eu posso escolher. Eu posso descer da minha prateleira e ir lá na outra prateleira e escolher dizer, olha alguém. só, quem escolhe aqui sou eu. A grande questão é que a gente se coloca e a gente fica naquela prateleira, esperando. Então, assim, isso vale, por exemplo, assim, quantas vezes a gente deixa, por exemplo, assim, mulheres que ficam sozinhas muito tempo. Por que tá sozinha? Porque não tem ninguém. Mas não tem ninguém no mundo. Tem bilhões de pessoas no mundo, mas não tem ninguém. Absolutamente ninguém. Não, tem, mas assim, eu vou numa festa, ninguém chega em mim. Tá, mas tu olha pra alguém e tu tem interesse. Então, nós como mulheres... essa abertura. Nós como mulheres somos muito ensinadas a esperar. E se alguém tiver esse desejo, a gente pode retribuir esse desejo. Né? Então, e o homem não. O homem tem muito essa coisa de, quero ver, quero tentar, quero... Vou atrás, né? A caça, né? Exatamente, e é muito cultural. Só que é muito legal, assim, e isso eu vejo nos meus pacientes. Quando esse jogo muda
E elas se dão conta que elas, independente do biotipo, independente do corpo, independente, né, do que fazem, do que não, elas também podem ser desejantes. Elas também têm valor, né? Elas também têm valor, elas também se colocam em situações que fazem com que elas consigam se arriscar mais e experimentar mais e aproveitar mais, né? Então, assim, eu acho muito lindo quando vem. Eu tive alguns casos esse mês de pacientes que retornaram brilhantes, assim, porque elas descobriram que o valor delas não era atrelado ao valor que uma pessoa estava dando, mas elas tinham valor, independente do seu biotipo, sabe? E isso é muito lindo. Então, acho que quando a gente consegue, se dar o devido valor, independente do que a outra pessoa ache, porque assim, pode ser que tu me ache bonita, pode ser que não me ache bonita, mas se eu tiver o desejo de falar, olha só, né? A coisa pode aquela acontecer. coisa de tu se olhar no espelho e tu se sentir desejável, né? Exatamente. Tu estar contente com aquilo que tu tá enxergando. Isso eu acho muito importante, porque às vezes elas dizem assim, mas eu não tenho vontade de ter relação sexual porque porque fiquei gorda, porque não sei o quê. Tá, e o que tu tá fazendo pra melhorar isso? Se isso te incomoda... mas eu não tenho tempo. Não tem mágica. As consultas de sexualidade, eu peço pra elas se olharem no espelho, assim. Porque às vezes elas chegam completamente sem brilho. Assim, ó, tu é uma pessoa... Daria pra transar contigo mesmo? Hoje, assim? Acho que não. Porque às vezes aquela mulher tá tão exausta, murcha, assim. que ela vai ter pra dar pra outra pessoa. E a gente não tá falando de cirurgia plástica, né, gente? Não, a gente tá falando de... Se olhar com amor. Exatamente, de se enxergar diferente. Daqui a pouco comprar uma lingerie nova que tu se sinta mais sexy já te ajuda a ter mais vontade de ter relação sexual. Mesmo, arrumar o cabelo, da forma como, sabe? Se olha com amor. Passar uma maquiagem que tu não tá acostumada, é tanta correria com filho, não sei o que, não se maquia mais. Passa uma maquiagem, te olha no espelho diferente. Tem um conceito que eu gosto muito de autoestima, que para te ter autoestima, tu tem que ter o que estimar. Então, se tu não tá trabalhando, se tu não tá fazendo por ti, se tu não te cuida, se tu não valoriza a ti mesmo, e aí não é ser outra pessoa, é ser a melhor versão que tu puder ser de ti mesmo. Então, se tu não tá fazendo isso, que autoestima que tu vai ter se tu não tem o que estimar? Então, as pessoas acham que autoestima é tipo inspiração. Vai vir do nada uma autoestima e aí agora eu sou uma pessoa... Não, é muito trabalho pra te ter autoestima. E aí voltamos naquela parte do, e a mulher então que foi estimulada a trabalhar e não sei o quê, e não tem vontade. Bom, se pra essa mulher, por exemplo, pra mim, me tirar o meu trabalho hoje, eu acho que eu vou ficar... eu choro. Péssima, extremamente deprimida. O meu tesão vai lá no pé, porque isso constitui a minha personalidade, quem eu sou. Isso é importante pra mim, sabe? Assim como eu gosto de fazer outras coisas, mas o meu trabalho é importante. Então, assim, eu estar desempenhando bem o meu trabalho é algo que me deixa muito bem e muito útil, feliz. Né? Ser útil pra mim é muito importante. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas eu tô muito cansada, meu Deus. Tudo bem, eu tô muito cansada, mas assim, o quanto isso tá tirando a minha energia de viver também, de viver outras coisas, de viver relacionamentos. Então, e esse meio do caminho que a gente tem que conseguir encontrar. Então, assim, tem mulheres que vão se sentir super bem de não trabalhar, tá ótimo. Tem mulheres que vão se sentir super bem em poder cuidar da família, tá ótimo. Isso vale para cada pessoa. Agora, o que é importante é a gente se olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu sou uma dona de casa maravilhosa. Ninguém cuida melhor dos filhos do que eu. Né? Então, assim, nossa, a minha casa é impecável. Eu vou te servir o melhor bolo de cenoura que tu já comeu. Gente, isso é uma delícia. Tudo tem valor, né? Entendeu? Então, isso que a gente precisa resgatar. Cada uma tem que se encontrar, né? Aonde é aquilo que te dá a libido. Que é isso. Onde tu te conecta, onde tu te preenche. Né? Porque às vezes um dia de trabalho maravilhoso que tu tenha, tu chega em casa, mesmo que tenha sido cansativo, tu chega em casa com uma energia maravilhosa. Exatamente. Né? Porque tu tá muito preenchida daquilo. Então, às vezes a gente coloca muita energia em coisas que não nos preenchem também. E em relação a desejo espontâneo e desejo responsivo, o que é esse conceito? Assim, todo mundo tem o sonho da Disney. Tudo é sonho da Disney. A gente foi, assim, a Disney linda, maravilhosa, quero ir, nunca fui. Mas... maravilhoso. É muito bom. Mas a gente tem muito aquela coisa assim, que tem a princesa e tem o príncipe, e ali tudo tem que acontecer naquela volta, né? O desejo que a gente foi ensinada
é aquele desejo assim, que, nossa, passou uma mosca, eu tenho que ter vontade de fazer alguma coisa. Acorda de manhã. A assim, mosquinha Acorda de hoje eu vou manhã. transar o dia inteiro. E que ai, nossa, Ai, gente, que de manhã eu não sou maravilhosa. ninguém. Sim, Me deixa acordar. me deixa acordar primeiro. Então, assim, o desejo espontâneo a gente tem uma ideia, é aquele que quando começa o relacionamento, tá namorando, tá Uhum. conhecendo, a coisa acontece mais fácil, né? E A pessoa gente fala tem uma coisinha assim, pertinho de ti, já vem aquele friozinho na barriga, né? Eu brinco assim, já faz aquela pocinha no Isso, chão. exatamente. Então, assim, a gente tem uma fantasia de que isso deve durar para sempre. Uhum. E, na verdade, a gente sabe que não, que para a mulher, para o sexo feminino, isso dura em torno de 6 meses a 2 anos. É bem pouquinho. Gente, Se o relacionamento é ser legal. mulher, vou te contar, né? Não é Mas fácil. não é um problema, não vamos ver isso de forma negativa. Eu faço uma pós em terapia cognitivo-comportamental e a grande questão é a gente mudar crenças. Tá. Então, assim, a gente também tem uma coisa que é muito deliciosa, que é o desejo responsivo. E aí vem a coisa da parceria. O desejo responsivo é que assim, ó, eu vou responder, por exemplo, hoje eu vim nesse ambiente lindo, a gente tá gravando nesse lugar maravilhoso, tô sendo bem tratado. Nossa, que delícia, tô me sentindo super bem aqui, que coisa boa. Uhum. Em contrapartida, eu vou chegar em casa, vou encontrar a pessoa que eu gosto, vou dizer, nossa, sabe que eu fui num lugar, foi tão agradável, foi tão bom. Sabe essa coisa de ir mantendo estímulos bons? Uhum. O desejo responsivo é isso. Então, a mulher, isso foi definido por uma Rosemarie Basson, em 2001, recentemente, que foi o ciclo sexual feminino, 2001, a gente está em 2025. Então, ela conseguiu mostrar que, na verdade, a mulher, ela depende muito do desejo responsivo depois desse período que passa. E o desejo responsivo é isso, é que a mulher, ela consegue responder a esses estímulos, né? E se ela responde, a gente diz que é saudável. Então, a grande questão é que a gente não tem que estimular as mulheres a pensarem assim, ai, doutora, eu não tenho mais vontade. Elas se frustram muito por não ter o desejo espontâneo. Entendi. Elas Mas a gente acham que tem que ter. mostrar, Que é uma mostrar que regra, o desejo assim. responsivo ele é muito importante. Aí pergunta, mas quando teu marido, teu parceiro, tua esposa, sei lá, tenta, é legal? Não, é legal. Ah, tem uma resposta boa? Tem. É bom? É. Sente dor? Não. E por que vocês não fazem mais? Ah, porque eu fico cansada. Tá, mas quanto tempo dura a relação? Vou falar a média do brasileiro. 4 minutos. É bem rapidinho, né? Por que não dá pra tentar? É verdade, né? É tão bom. Não tem 4 minutos no teu dia Gente, por favor. pra se dedicar. Mas não é uma crença. Mais uns 10 minutos de preparação. Isso. Não é uma crença que a gente desenvolveu de que é difícil, que é ruim, que é cansativo. Então, quando a gente consegue desenvolver mudar essas crenças e mostrar que sim, o desejo responsivo é muito legal. Então, se eu for levada num restaurante gostoso, ou sei lá, me leva pra comer um X mesmo que eu gosto, entendeu? Não é? Leva pra fazer alguma coisa boa. Vamos passear de mãozinha na orla. Ai, tá bom. Não é bom. É. Então, isso não vai aproximar o casal. Né? Isso é desejo responsivo. Agora, se a gente acredita que só tem que ser espontâneo, isso a gente tem que ensinar para os homens também. Porque às vezes eles falam assim, ai, mas no início do relacionamento eu soprava no teu ouvido e a coisa funcionar. Sim, mas não é assim que funciona. Vamos se organizar, entendeu? Não é mais no início. A gente não tá mais no início, isso é importante. Então, são informações que a gente tem que levar adiante. Porque muitas mulheres ficam super bem no desejo responsivo, mas se frustram horrores porque não tem mais a coisa do desejo responsivo. E elas trazem isso do marido também. Mas ele reclama que não parte de mim, que nunca parte de mim, né? Aí tu talvez tu possa fazer um esforcinho pra sugerir, né? Vamos transar hoje. Manda lá no meio da tarde uma mensagenzinha já mais quente, no meio da tarde, pra ele pensar nisso. Ele vai ver que tu tá pensando nisso. Agora, se tu nem pensar em sexo no decorrer do dia, tu não vai esperar que tu tenha vontade lá do nada, né? E um exercício muito que eu acho legal, né? É que é isso, a gente foi muito ensinada a esperar, né? A esperar o estímulo, esperar a resposta. Mas um exercício que eu faço assim, mas por que é bom o sexo pra ti? É bom porque eu tenho carinho depois, porque eu gosto de ficar abraçada, da conexão física, da conexão emocional. Eu gosto daquele momento ali. Enfim, tem várias razões, né? Poxa, o momento que você tá mais próximo de quem você gosta, de quem você ama, né? Não Isso é necessariamente a coisa do prazer sexual, do orgasmo, mas a coisa quais são os toque. outros benefícios que tem em volta. Isso é bom? Mas como a gente vai ter se a gente não fizer? Então qual é o benefício pra ti? Não, realmente tem um benefício pra mim. Então, só de pensar nessa questão do tempo, que geralmente é um tempo curto, a gente não precisa fazer algo, né? Ninguém, né? Vamos passar 6 horas transando. Não, tanto que, gente, o horário de motel é 2 horas. Entendeu? Pra dar tempo de tu comer, descansar e tirar uma soneca ainda. Isso, não precisa muito tempo. Então, isso que eu digo pra elas, eu digo, olha só, entenda a importância que é pra ti. Vamos listar.
É melhor ou é pior? Não, é melhor. Então vamos listar o que é bom. As que falam, não, doutora, é pior. Então vamos tentar ver. Aí a gente pode ter uma disfunção, aí a gente vai trabalhar em cima disso. Aí a gente vai entender, é ruim porque tá tendo uma dor, tá tendo uma contração, tá ressecada, a performance não tá legal, não tá sabendo como Porque aí como realmente agir. ela não vai ter vontade de fazer uma coisa que é ruim pra ela. Né? Aí não Exatamente. tem como Não tem exigir de como. forma nenhuma. É. Ah, eu tenho dor toda vez que eu tenho relação Poxa. sexual. Tu não vai querer fazer uma coisa que vai te causar uma dor, É. né? Então, isso também, as disfunções físicas também têm que ser vistas É. muito de perto, assim, e são muito ignoradas. É. Tem muitas que chegam e dizem assim, mas já me disseram que é normal isso aí, eu ter dor, então tudo Imagina. certo, já aprendi a conviver. Não, gente, não. A pessoa não às vezes normal. tem um vaginismo, a pessoa às vezes tem, né, um ressecamento importante. Endometriose, Endometriose, várias coisas de que podem dor. causar dor. Sabe E que eu ela não faz frequentemente boto ali caixinhas de pergunta Pergunta. no Instagram e tal, sempre aparece essa questão da dor. Nos artigos, enfim, a gente chega a ter um índice de dor na relação sexual em algum momento da vida de até 60%. Gente, Então é algo muita muito coisa. prevalente, é muito prevalente. Então a gente e os estudos eles variam muito de cada lugar conforme a mulher tem possibilidade de falar. Então acho que quanto mais a gente tiver Mais isso. oportunidade, mais elas vão conseguir identificar que estão, porque a grande maioria fala assim, mas é normal, né? É normal ter dor assim no início, né? É normal ter um pouco de dor, né, doutora? É normalizado, então elas não levam para um lugar. É comum, mas não é normal. Exatamente. Então, elas, como é normal, elas não falam. Então, por exemplo, tá? Uma vez eu fiz um levantamento, eu peguei alguns artigos que falavam sobre dor genitopélvica e tal. No Irã, por exemplo, as mulheres têm em torno de 1 a 2% de dor. Não é, né? Não, elas né? não falam Elas sobre não isso. falam sobre isso, Então, exato. isso que é importante ter consciência, que tudo na sexualidade É subjetivo, é subjetivo. Né? Então, só que quanto mais a gente tem a oportunidade de falar, de esclarecer, mais elas vão conseguir se expressar e dizer assim. E esse negócio do Instagram é muito engraçado. Às vezes elas chegam lá, doutora, sabe que eu vi no teu Instagram? E eu fiquei pensando. Sim. E a partir daí tem uma mudança de insight, né? Então, isso que eu acho Porque que é o exemplo do outro, né? Às vezes, essas caixinhas de perguntas na área de médica eu acho muito incrível. Porque às vezes é uma dúvida que tu nem sabia que tu tinha. Era uma coisa que tu consegue se identificar e tu vê, poxa, tem outra pessoa que também tem isso que eu tenho, né? Sim. Então, isso é muito legal, essas comunidades que são formadas, né, no Instagram. Eu acho isso sensacional. Em relação também a o outro lado, né? Acontece de muitas mulheres que estão no relacionamento e o cara não procura. E aí ela tem desejo, ela quer querer se sentir desejada, né? Que a gente tem essa necessidade também, mas o cara não procura, o cara não quer. E como que é isso, assim, daí, né? Isso também tem a ver com essa conexão, com o relacionamento? A gente cresceu, a gente teve a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de escolher, de queimar sutiã, de fazer um monte de coisa. E a gente imagina que o outro lado também tem que ter, né? Se a gente for pensar o lado contrário, ele também entendeu que ele tem possibilidade de não querer, ele tem possibilidade de estar cansado, e a gente tem que ter essa compreensão. Eu acho que dentro da sexualidade, a premissa mais verdadeira é que não existe certo e errado. Pode ser que daqui um pouco o homem tenha menos desejo que aquela mulher que está com ele. Isso não é errado. A grande questão é a gente ter a possibilidade de fazer ajuste de expectativa, entendeu? Não é porque é homem que existe a regra de que tem que ter desejo sexual. Não é porque é homem que tem que querer o tempo inteiro, que tem que funcionar o tempo inteiro, porque isso também é uma performance. Assim como a mulher está performando né, estou fingindo orgasmo, estou aqui fazendo tudo para parecer a melhor, a mais gostosa do mundo, e o homem tem que ser o maior garanhão do mundo. Gente, isso é um filme, isso não existe. Até porque eles não conseguem fingir, né? Eles ou funcionam ou não funcionam, não tem muita opção. Exatamente. Pra fingir não dá. Então, acho que a grande questão é a gente entender que a gente está falando de pessoas e que pessoas vão ter as suas vontades, as suas limitações, né? E que sim, o homem ele pode ter menos desejo, sim, o homem pode ter Tá estressado, preocupado com alguma coisa. Exatamente, e tá tudo bem. A grande questão é que a gente precisa aprender a conversar. A gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender do casal, né? Eu acho que um casal que tá bem, um relacionamento saudável, um casal que tá bem conectado, isso não é um problema, né?
cada um vai respeitar o espaço do outro, até na sexualidade. Às vezes não precisa ter sexo, às vezes só tu deitar abraçadinho ali já é maravilhoso. Né? E acho que a grande questão da comunicação, eu gosto muito da comunicação não violenta, porque tu consegue comunicar de uma forma objetiva e dizer o que tu tá sentindo sem magoar o outro, né? Não precisa vir como cobrança. Né? E assim como, por exemplo, o homem pode dizer, hoje eu não tô com vontade. Às vezes isso bate na mulher como se fosse assim, nossa, ele não me quer. Ele tem outra? Ele tem outra. E pode ser que ele só não esteja com vontade. Mas para a gente conseguir ter essa conversa de uma forma muito madura, tem que ter muita intimidade, muita troca. O contrário é a mesma coisa, né? Ou a mulher pode também dizer, nossa, eu queria tanto, vamos tentar. Porque a mulher também tem que esperar ele querer, né? Então, assim... E tem isso também, né? De essa cobrança que a gente tem de fazer mesmo sem vontade. A gente quer que eles também façam mesmo sem vontade. Exatamente. Então, acho que é toda uma mudança de como enxergar a sexualidade. E isso tem acontecido. É que eu sou uma empolgada com a sexualidade. Eu acho que a gente tem muito... A gente tem um caminho longo pela frente, mas eu acho que as pessoas estão se interessando cada vez mais. Os homens estão se interessando cada vez mais. E é tudo muito novo, né? Como tu Muito mesmo falou, novo. que agora que foi descrito lá o 2021. ciclo da resposta sexual feminina. 2001. Gente, 2001. Igual, pelo 20 amor de anos, né? Deus. Muito pouco. agora que a gente está conseguindo ter essa liberdade sexual, digamos assim. Agora que nós somos estudadas. É. Agora que resolveram entender como é que é a nossa resposta. Exato. Né? Então, é tudo muito novo e é tudo muito empolgante, né? E as pessoas gostam de falar sobre isso. As pessoas têm muito receio e algumas têm vergonha, mas elas gostam. Sempre que tu entra com o assunto na consulta, tem algumas mais receosas, mas a grande maioria tem alguma coisinha para te dizer. Assim. Tem alguma dúvida, tem alguma coisa que ela acha que para ela tá tudo bem, mas na verdade não é normal, ou que ela acha que ela não é normal porque as amigas falam diferente, né? Então, a gente tem essa cobrança, pelo amor de Deus. Exato. A coisa da comparação. Nós mulheres temos muito isso, né? De se comparar, tanto de estética, quanto de performance, em tudo, né? E a coisa da prateleira, né? Tá ali sempre querendo ser escolhida. Exatamente. Ou não querendo ser colocada de novo naquela prateleira, né? Porque foi trocada por outra pessoa. Então, isso realmente... E a vivência que a gente tem hoje como mulheres também nos coloca de uma maneira diferente, né? Tu não é mais uma mulher que tá esperando o cara dentro de casa, toda arrumadinha, toda cheirosa, com a lingerie e tal, e não sei o quê. Tem mulheres que conseguem fazer isso, que bom, né? Mas não sei como é que é a rotina da vida delas também. Tem mulheres que não conseguem. Sim. Então, acho que essa relação ficou muito difícil. E o que a gente ia comentar até, que tinha comentado mais cedo, em relação ao prazo de validade que mulheres têm, que homens não têm, né? A gente sabe que, lógico, a qualidade do esperma também diminuiu ao longo dos anos, mas a mulher é ou sim ou não, né? Não tem mais ou menos. Infelizmente, assim, os nossos ovários, os nossos óvulos não acompanharam o nosso crescimento profissional, né? A gente foi crescendo profissionalmente e adiando a maternidade, mas a idade chega igual, no mesmo tempo para todo mundo, né? E o que a gente fala é que o ideal seria ter pelo menos a primeira gestação antes dos 35 anos, né? E hoje em dia nós com 35 anos estamos no auge da nossa carreira, né? E a gente tem que pensar realmente nisso. Por quê? Porque acaba caindo muito, tanto quantidade quanto qualidade de óvulos depois disso, né? O ideal seria ali com 30 até os 30 anos, a gente sabe que tem chance de engravidar em cada ciclo de 20, 25%. Ali, depois dos 35, já vai cair para 17, 15%. Depois dos 40, menos de 5%, em alguns casos. Mas depois dos 40, menos de 5%. E tem muita gente que engravida, né? Não, tem, mas né? Vamos acreditar nos 5%. A gente tem que pensar não só na questão de vou conseguir engravidar ou não, mas como vai ser essa gestação, né? Porque quanto mais velha a gente fica, a nossa saúde vai cobrando também, né? E aí aumenta a chance de ter uma gestação de risco. Ter hipertensão gestacional, diabetes gestacional, tudo isso. Quanto mais velha a gente fica grávida, mais chance a gente tem de ter essas outras questões. Além de perdas gestacionais, né? Porque a célula mais velha tem mais chance de se multiplicar de forma errada, dá uma alteração genética naquele embrião e acontece a perda gestacional. Essa é a principal causa de perdas gestacionais, né? São alterações genéticas do embrião. E quanto mais velha, mais chance disso acontecer. Então, a gente ainda tem que lidar com tudo isso, né? De uma gestação tardia, dos riscos aumentados, riscos de síndromes também, né? Em função disso. E
o homem mais velho também isso interfere, como tu mesma falou, né? A qualidade de esperma é diferente, mas a cobrança cai em cima da mulher, porque a infertilidade chega antes para a mulher, né? E aí é mais uma cobrança que cai em cima da gente, né? E é quando a paciente vai investigar a infertilidade, por exemplo, quantas vezes a gente pega pacientes que chegam com uma pilha assim de exames de investigação de infertilidade e o homem não fez um espermograma, que é o básico que ele tem que fazer. Por quê? Porque a culpa é dela. Que a gente não Ela consegue não engravidar consegue porque ela não engravidar. consegue engravidar. É que é super, como é difícil isso no consultório, como é difícil o homem se deparar com um exame de espermograma Uhum. alterado, né? Parece que isso mexe completamente É uma ofensa tu pedir pra com ele. a isso. masculinidade, exato. Uhum. Realmente é algo muito... é pesado, né? É tipo, Eles meu ficam... esperma é ruim, né? Eles fogem, sabe? Eles não querem continuar o tratamento, ou, né? Uhum. Sempre tem alguma questão, Uhum. assim. É muito delicado, é muito delicado. Então, realmente, para o homem é muito sensível, né? A gente falar isso. E aí acaba que também o processo de fertilização in vitro, que também é super agressivo para a mulher, e o homem vai lá, tá, toma aqui, outra coisinha. É isso aí. E Né? a gente tem que sentir de hormônios e procedimentos. Dor. Mas Sim, acreditem ou condições. não, para eles, como é delicado fazer a... Porque, assim, A coleta. a coleta é através de masturbação, né? Uhum. Então... E eu acho que é interessante também conversar isso no consultório, porque às Uhum. vezes eles pensam assim, então tá, agora a gente vai coletar. Daí eles vão para uma sala geladinha, assim, uma sala de um laboratório, tem que se masturbar e tem uma fila de pessoas que vão fazer talvez a mesma coisa. É constrangedor, gente. Artificial, né? É artificial, é constrangedor. Vou dizer, Sim. alguns não conseguem, não é? Uhum. Alguns não É Não. super delicado E isso. até a quantidade do ejaculado. Isso Fica interfere. diferente. É, Então, assim, exatamente. isso é importante ser conversado na consulta, porque a mulher leva muito isso para ela. Uhum. Acho que sim, a mulher sofre. A gente sempre fala mais da mulher porque a gente quer defender a mulher, né? Mas O sofrimento é dos dois lados. é né? dos dois. Mas assim, o homem também tem que ser incluído nisso. É. Se também vai ser chato para ti, vem cá. É. Né? Sim. E é um processo que eu digo assim, já é muito difícil vocês terem que ir para essa opção, porque a opção natural não deu certo. Então, vocês já vêm frustrados, né? Então, tem um peso muito maior em cima disso, mas que bom que hoje tem essa opção também da gente fazer isso. Quais são esses riscos muito aumentados, assim, as recomendações, né, de uma gravidez de risco para uma mulher que consegui engravidar, mas a minha gravidez vai ser mais delicada? Quais são as recomendações hoje? Acho que depende muito o que é que tornou essa gravidez de risco, né? Pode ser que tu seja mãe mais velha e que não tenha nada de patologia, tenha somente a idade, e aí a gente vai ficar de olho nas coisas que podem surgir. Diferente de uma paciente que engravidou já diabética, por exemplo, né? Ela tem obesidade, ou que tem obesidade, hipertensão. Então, cada patologia vai demandar de um risco diferente, né? Por exemplo, a hipertensão. A hipertensão vai aumentar riscos de pré-eclâmpsia, que é uma complicação da hipertensão na gestação, que isso aumenta riscos maternos, né? De alterações hepáticas, alterações de rim, crises convulsivas, aumenta risco de descolamento de placenta e levar a uma morte fetal. Então, essa paciente que já era hipertensa, ela já vem com este combo desse risco, né? E graças a Deus hoje a gente tem estratégias para prevenção disso, né? A gente consegue prevenir a maioria dos casos, mas ainda tem casos muito difíceis e com desfechos ruins. Por isso que a gente segue esse aconselhamento da gestação ser mais precoce, não ser tão tardia, né? O diabetes gestacional também. Tem risco de... o que é o principal? O que é o pior que pode acontecer no diabetes gestacional? Morte súbita fetal dentro da barriga, né? Pelos picos de glicose e tudo mais. Então, às vezes a gente não... às vezes a gente leva muito assim, tipo, é só um diabetes gestacional. Sim. Não, às vezes não é só um diabetes gestacional. Se tu não levar a sério como uma patologia, como uma gestação de risco, pode ser muito ruim o desfecho, né? Então, a pessoa tem que entender isso, né? Que tem que levar a sério. Às vezes tu pensa assim, mas eu nunca tive nada, eu sou saudável, não sei o que. Como assim a minha glicose deu alterada? Sim, deu alterada e agora tu vai cuidar, porque tu é diabética gestacional. E metabolicamente, o corpo da mulher muda muito na gestação. Então, às vezes, e o valor ali que a gente dosa, né, da glicemia para a mulher não grávida e para a mulher grávida é diferente. Então, a mulher não grávida que está com uma glicemia de 94, ela não está diabética. Mas uma mulher que está grávida com o mesmo 94
a gente já considera Ela é diabetes diabética. gestacional Uhum. pelo risco, pela gravidade do aumento da glicemia na gestação. E pela fisiologia da gestação, É. né? Que tende a baixar a nossa glicemia ali no primeiro trimestre. Então a gente tem que ter esse valor um pouquinho mais rígido, né? Porque senão acaba que quase ninguém é diabética, né? Mas aí chega lá no final, tá aqueles bebezinhos gordos, né? Com todas as consequências do diabetes gestacional. Ah, então o diabetes pode gerar uma obesidade no bebê. O bebê fica macrossômico, que a gente fala, um bebê que é grande para a idade gestacional em função das alterações metabólicas que o diabetes pode causar nele, pelo excesso de glicose que ele recebe da mãe, né? Aí todo mundo tem medo que o bebê nasça diabético, né? Porque, minha mãe é diabética, vou ser diabético. Mas não é assim, né? O que acontece é que quando esse bebê nasce, ele faz hipoglicemia, é o contrário. Porque dentro da barriga ele estava recebendo muita glicose. E aí o pâncreas dele estava produzindo uma quantidade de insulina para dar conta daquilo ali. Quando ele sai da barriga, ele não está mais recebendo aquela quantidade de glicose. E o pâncreas dele continua produzindo aquela insulina e ele faz hipoglicemia. Então, os bebês de mãe diabética sempre fazem controle sim, de glicose nas primeiras 24 horas de vida, até eles se acostumarem o quanto eles têm que mamar para dar conta dessa questão da insulina e até começar a produzir insulina de forma adequada. É sim uma pessoa que vai ter mais risco de ser diabético no futuro, de ter obesidade no futuro. Então, por isso que o diabetes gestacional tem que ser visto também como uma gestação de risco e tem que ser levado a sério de tal forma, né? E se essa mãe consegue fazer um excelente controle dessa diabetes gestacional, esse risco continua Praticamente se existindo? anula. Praticamente se anula. Ótimo. Tá? Então, tendo um tratamento adequado, cuidando direitinho que o bebê não tenha essas repercussões ainda enquanto estão dentro da barriga, depois o risco fica muito pequeno ainda. Ótimo. Então vale a pena tratar direitinho Vale a durante a pena gestação. tratar direitinho. Tem alguns sacrifícios, né, envolvidos nisso, porque elas sofrem muito, porque tem muita fome na gestação, vontade de comer várias coisas que quando tem diabética não pode, né? Mas vale a pena. No final vale a pena. Eu queria guardar aqui um tabu que tem em relação à gestação. Que, lógico, é um sonho muito grande para a mulher ter seu filhinho. Mas vamos combinar, que é um horror. Vamos combinar que tu não se sente... Muitas mulheres, não estou dizendo todas, mas muitas mulheres se sentem doentes, não se sentem grávidas. Tem umas que não sentem absolutamente nada, que a vida continua normal. Mas tem outras que passam muito mal, né? Se sentem muito cansadas, aquela fome aumentada absurdamente. Como é que vocês lidam essa expectativa das mães e essa cobrança social de que tu tá grávida, que coisa mais maravilhosa, tu tinha que estar feliz, e a pessoa tá lá jogada na cama, se sentindo um caco. Então, como eu que acho é que isso? a melhor coisa, a primeira coisa, assim, que eu é fazer um acolhimento, no sentido dessa mulher saber que ela não está sozinha e que pode sim ser ruim, né? E que pode tá tudo sim bem, que ela, se pra ela não é bom. pode ser que sim que ela esteja cansada, pode ser sim que ela esteja mais enjoada, pode ser sim, porque eu sempre gosto de explicar, olha, o que que acontece? Tem um serzinho se formando dentro de ti. Imagina a energia que é para isso acontecer. O gasto de energia, né? Tu vai estar mais cansada, a natureza quer te derrubar, tu tá cheia de progesterona, ela quer que tu fique o quê? Serelepe, que tu vá numa rave, enlouqueça a noite inteira, ou ela quer que tu fique quieta dentro de casa, cansada e jogada no sofá, horas, para esse bebê poder crescer. Quando a gente faz o acompanhamento pré-natal, agora eu não faço mais pré-natal, mas muito fiz, né? Eu sempre mostro para elas, eu disse, olha só, com 6 semanas o teu bebê era um arroz. Passa um pouquinho ali, passa um mesinho e pouco, ele já tem bracinho, perninha, isso a gente vê na eco. Olha tudo que tu fez nesse olha o teu pequeno corpo, tempo, o quanto né? Estou aqui produzindo um braço. Exatamente, o teu corpo Tô tá produzindo cansada uma porque hoje eu vida. produzi 2 rins, gente, É, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então, assim, ter essa consciência de dizer, não, olha só, é normal tu tá assim, tu vai estar muito cansado. Então, se tu puder, tu descansa. Tu dorme, não precisa querer. Não te né? culpa porque tu quis dormir a tarde inteira hoje, né? Se tu podia dormir, Porque a ótimo. gente cansa mesmo. Vai a gente passar, vai passar. passar. Eu sempre digo pra elas assim, ó, a gestação acaba, tá? Foco, vamos lá, vai acabar, as fases ruins vão passar. Primeiro trimestre, muito enjoo, muito sono, muita fome, vai passar. Passa as 12, 14 semanas, vai melhorar. E às Vão vezes, vir outras coisas, vão. Mas passa. e às vezes a gente se sente linda, às vezes a gente se sente horrorosa, sabe? E isso faz muito parte, e inclusive na mesma gestação tu pode ter, né, isso acontecendo. É muito louco isso. Mas então acho que trazer esse acolhimento para elas no sentido de dizer, não, é um processo biológico e isso está acontecendo por causa disso. Porque tem um braço se formando aí, porque tem um bebezinho se formando. Eu lembro quando eu fazia as minhas ecografias, né?
o meu colega que fazia, que é um querido, ele falou assim, nossa, o pé dele já tem 5 centímetros. Gente, eu ficava chocada e impressionada, assim, como é que tem um pé de uma criança? Tem 2 pés, na verdade, e tem uma perna encaixada, e tem um quadril, tudo ali dentro. tudo aqui. É por isso que eu tô cansada, que meu quadril dói, entendeu? Que eu não tenho posição para dormir. Então, ter essa noção desse acolhimento, que é assim mesmo. Porque a gente segue se cobrando É. a levar a vida normal. Isso Trabalhar da sim. mesma forma, produzir da mesma forma, sendo que tu tá carregando um peso que tu não carregava antes e o teu corpo modificou completamente, né? E a questão da pressão de se sentir assim, ai, que coisa linda. Eu acho que assim, a grande questão é dizer assim, não, olha só, calma, pode não ser lindo, tá tudo bem. E acho que a gente tem amigas mais verdadeiras, porque eu me senti muito traída quando eu ganhei meu filho. Acho que eu tava tão cansada, e todo mundo só me enganou dizendo que era tão lindo, e quando eu fui ver, eu tava muito exausta. Acho que faltou alguém me dizer assim, Mari, nossa, como é ruim, né? Ah, tu tá com sono, né? A gente fica mesmo. Aham, tu tá se sentindo feia, né? Perdeu um monte de cabelo. Completamente maluca. É tu querer desabafar o problema e a pessoa, não, mas não te preocupa, tem um lado bom. Eu não quero Eu ver também. o Eu lado odeio bom. gente assim, com essas positividades tóxicas. quero Ai, eu odeio. reclamar, é ruim. Conversa Isso aí, vem comigo, cá. pelo amor de Deus. E agora, até vou te dizer mais, vamos comer um sorvete junto mesmo, porque Isso tá aí. ruim um sorvetão, vai ser bom, Bora. sabe? Então, acho que falta isso, de dizer assim, não, porque aquela coisa de, ai, mas é a coisa mais linda, uma benção. Sim, é uma benção, mas eu tô cansada, entendeu? Tô com dor nas costas. Né? O que eu vejo que as pacientes reclamam muito é do puerpério, enquanto a isso, Mais sabe? ainda, né? Que, porque ninguém me avisou que ia ser assim depois que eu levasse o bebê pra casa, né? Que não ia dormir, que não sei o quê. E ao mesmo tempo eu tenho pacientes que me dizem assim, nossa, mas eu me preparei pro pior, eu achei que eu ia morrer nesses primeiros 15 dias. E nem foi assim. Então eu sempre digo, cada um tem que viver a sua experiência, sabe? E tu tem que dar sinais do que tu quer também, né? Tu tem que dizer assim, tipo, me deixa reclamar, que nem tu falou assim, deixa reclamar. Ou assim, tipo, alguém me diz alguma coisa boa, por favor. Tipo, isso vai passar, né? Tem que aprender a pedir socorro também, né? Mas é que aí tu não sente nem que tu pode pedir socorro, né? Tu sente que tu tem que aguentar, porque isso, eu tô criando uma vida por ele. Não, e a gente ama, né? Aquela vidinha, a gente ama demais. Mas eu acho que também aprender que pode, não é 880. A gente pode coexistir a agonia, a angústia de estar perdendo a nossa liberdade, de daqui um pouco eu não estar conseguindo fazer o que eu gostava de fazer antes. Eu posso ter essa agonia. E eu posso amar aquele serzinho. São coisas completamente diferentes. Hoje eu amo muito o meu filho. Muitas vezes eu preciso ficar com ele de noite, eu não posso sair para jantar com uma amiga. Quer dizer que eu tô completamente feliz. Ai, tudo bem que eu não vou poder jantar com a minha... Não, ai, por isso que pena, olha só, hoje não vai dar, vou ter que... Então, eu acho que é muito isso. Tem os dois, tem o coexistir ali e tá tudo certo, né? E aí, tu falou isso também, tem aquela mãe que vai demorar muito mais para se apegar àquele bebê, né? Essa cobrança de é instantâneo. Assim que nasceu, o amor, tu olha para aquele bebê, ele é a tua vida. Às vezes tu olha para ele, nossa, que coisa estranha, né? Agora eu tenho que cuidar disso para sempre. É uma coisa assim. E isso vai muito da experiência de cada um. Eu tive uma gestação horrorosa, eu perdi com 9 semanas, e aí eu tive a pior gestação possível, porque era uma mola parcial que virou um câncer. Então, a pior gravidez é aquela que, ao invés de ter um menino ou uma menina, você tem um câncer. Sim. Então, assim, a experiência da gestação por causa do beta-HCG foi um horror. Então, enjoo e coisa. Eu só me sentia doente. Sim. Né? Então, eu acho que essa experiência de cada um né, e falar de perda, daí houve um monte de gente contando que perdeu. E muito provavelmente tu não sabia nem que existia nessa questão da mola, ficou sabendo ali. Muita gente, ninguém sabe. Tem uma médica em Porto Alegre que atende isso. Né, a doutora Elza, exato. E aí eu tive, enfim, complicações, eu tive uma hemorragia, foi um horror. Então, são coisas que daí tu pensa, e agora? Tem que engravidar de novo. E tudo bem, vida normal, vamos lá, já passou um ano, tratamento, dá pra acontecer. Só que é aquela coisa, eu quero passar por isso de novo. Né? Mas tu quer Será que vai passar por isso? Será que vai ser Porque assim? é uma aposta, não tem como a gente saber, né? Tem gente que tem uma gravidez maravilhosa e aí vai no segundo filho e a gravidez é horrorosa. A minha irmã teve a primeira gravidez dela incrível, a segunda ela enjoou uns 9 meses. Então daí tu pensa, cara, tu tá passando 9 meses da tua vida enjoada todos os dias. E tem essa coisa que todo mundo diz que uma gestação é sempre muito diferente da outra. Eu tenho pacientes que têm medo de ter o segundo filho por causa disso. Porque elas tiveram uma primeira gestação maravilhosa. Elas pensam, meu Deus, agora vai ser um horror, então eu não quero ter outro.
Mas pra te ver como a gente tem muito medo, Muito. né? Porque é muito agressivo, é um teste pra saúde da mulher, né? Você ter um filho. Mas a maior causa de morbimortalidade feminina é a materna no Brasil. No mundo também, né? Na verdade, no mundo. Esse dado eu não sabia. As mulheres morrem. Antes a gente não tinha assistência. Como era? Como era nos filmes? Vai lá e vê Bridgerton. Eu nunca sei pronunciar Bridgerton. Acho que é isso. Mas vai ver. Vai ter uma cena que uma mulher vai morrer tendo um parto. Sim. Vai ver qual que eu assisti agora da Aya, o conto da Aya. Vai ter uma mulher que vai morrer tendo um parto, porque isso é uma coisa que acontece no mundo. Era muito mais comum. Muito né? mais comum. Hoje em Agora dia, com a gente tem a gente assistência. tem muito menos, né? Tem lugares Quais que são as são principais causas de mortalidade? hemorragia, Hemorragia. sangramento E síndromes hipertensivas. e síndrome hipertensiva, exatamente. Então a mulher tem que é a pré-eclâmpsia, né? Então, assim, é muito prevalente. Por a gente ter assistência hoje, a pré-eclâmpsia, a gente consegue intervir rápido. Sim, né? a gente consegue prever se vai acontecer. Prever, intervir. Também, né? O sangramento precisa de uma intervenção mais rápida ainda, porque é algo agudo no momento. E é, né? muito imprevisível o E é muito sangramento. A hemorragia imprevisível. pós-parto é uma coisa que a gente não tem como dizer quem vai ter. A gente sabe que tem pacientes que têm um risco maior, por exemplo, as mães diabéticas, os bebês grandes, um útero que distende muito. A hemorragia pós-parto normalmente acontece por hipotonia uterina, né? Quando a gente tira o bebê, o útero tem que contrair, voltar para não exatamente para o tamanho que ele era, mas fica muito pequenininho para parar o sangramento, né? E quando a gente tira um bebê muito grande, o útero às vezes tem dificuldade de fazer toda essa função de diminuir de tamanho e parar esse sangramento. Então, por exemplo, mães de bebês muito grandes, gêmeos, muitas gestações, né? Quem teve mais de 3 gestações também tem risco maior. Beleza, já fiz 3 vezes, vamos de novo. Então, aí tu pensa Fica lá, com aquela memória, né? Mas não é. Aí pensa lá na década de 30, uma mulher que tinha... E é uma história muito frequente, muito comum se a gente for conversar com as famílias, né? O que morreu tua mãe? Mãe, morreu de parto. Morreu de parto. Quantos filhos ela teve? Era o 5º filho, 6º filho. Morreu de parto em casa. Então tu pensa, seria um parto cuspido, como a gente fala, um parto muito rápido. Não. Por quê? Porque esse útero não tem dificuldade. Eu brinco que era como... Eu adoro metáforas. Eu sempre explico assim para as minhas pacientes. É como um elástico desgastado, um elástico velho, um elástico... Ele vai ficando difícil, É um útero ele não vai cansado, voltando. né? Vai perdendo isso ali. Então, essa é uma das maiores causas de mortalidade, né? Que às no vezes Brasil e no intra-hospitalar mundo. ainda acontece, tu pensa em casa, né? Então, assim, a mulher, é exatamente como tu falou, é um teste de resistência à saúde, é um teste de resistência físico. Né? E as gestantes? Sim, horrível. É uma coisa de madeira, assim, com umas... Eu perguntei, olha como A gente sempre fica... A gente sempre vai nos lugares, onde é que nasce as crianças? Eu perguntei. Nasce, ali tem o postinho. Ali do lado daquela pedra. Sabe o que ela me assim. respondeu? A guia que tava comigo no dia. Nasce onde quiser nascer. Aí eu assim, querida, tu sabe que as pessoas me pagam pra fazer isso. Mas Eu me senti desvalorizada naquele lugar. Mas é a assistência diferente. É uma mulher que tiver um claro, ela né? vai morrer dentro Ela da vai casa dela morrer. e tá Não, tudo exatamente. bem. Não, eu brinco com Culturalmente isso, tá né? tudo bem. Tipo, Pra ela não vai estar. Não, Exato. culturalmente eles aceitam. Ó, quer ver? Na Holanda, por exemplo, eles fazem parto domiciliar. A minha irmã teve os bebezinhos dela na Holanda. Exatamente. E é parto domiciliar. Não, foi no hospital. Mas ela decidiu daí. Ah, tá, por ser alto risco. Mas em geral é assim. E aí uma paciente falou assim, tá, qual que é a questão deles? Eles falam, olha, ambiente domiciliar e tal. Mas assim, tem uma estrutura, vai uma enfermeira. É uma estrutura boa e diferente da que a gente tem aqui, tá? Não dá pra defender e comparar parto domiciliar nos outros lugares. Mas é igual. Tá, mas e se morre o bebê ou a mãe? Não, se morre, eles entendem que é uma questão natural. Que ia morrer. Que faz parte da vida. E que talvez, então, se for pra acontecer isso, talvez em casa também seja o melhor lugar. Aí tu pensa, oi? A gente não aceita morte fetal e materna de jeito nenhum. Mas pra tu ver como culturalmente é diferente. Eles chamam de midwife. Midwife, Ela exato. acompanha todo o parto e vai te dando dicas. Depois ela vem ficar uma semana na tua casa com o bebê pra te ajudar com a amamentação. Que é uma estrutura ótima, né? É uma estrutura ótima. Mas a saúde lá é muito mais difícil de ter acesso. Ela tem que ligar para uma central, contar os sintomas. E normalmente eles dizem, não, toma um paracetamol e fica em casa. Não tem isso que as pacientes mandam aqui, ó, no WhatsApp. Não. Tô com dor no pé. Imagina. Aí ela chega, meu pé tá inchado. Aí ela chega,
ela tem que estar quase morrendo para alguém atender ela. É Uhum. bem diferente. Aqui tu vai no posto, eles vão te investigar, vão fazer exames e tal, lá não é assim. Mas enfim, são opções de culturalmente, né? E Sim, visões diferentes sobre saúde, né? Diferente, claro. Em relação ao que vocês veem ali, né? Eu queria comentar duas coisas. Uma, o conflito entre cesárea e parto normal, né? E a tendência desses partos normais em casa, numa banheira, na beira do rio, na beira de não sei aonde. O que é para vocês esses conceitos, assim? E o que vocês acreditam em relação a isso? A gente, morando no Brasil, a gente sabe que a gente vive num país muito cesarista, né? Aqui foi implantada essa cultura da cesariana. Tanto que a gente sabe que nos outros países não é assim, né? A cesariana é indicação médica, quando tem necessidade de ter uma cesariana. Exatamente. O parto normal vai ser a melhor via de parto na infinita maioria dos casos, mas foram diversas questões que foram levando a isso, né? A incentivar as pacientes a fazer cesariana. Tanto a questão de convênios, que para o médico acabou ficando mais confortável fazer uma cesariana, organizar a agenda, o valor que é repassado para o médico também, para quem vai acompanhar um trabalho de parto de 12 horas ou para quem vai fazer uma cesárea em 40 minutos, né? Então isso foi levando também os médicos a se desvirtuarem, digamos assim, das vias de parto, né? E a gente não pode perder isso. A gente tem que pensar que nós, como médicos, nós estudamos para quê? Para indicar para a paciente o que é melhor para a saúde dela, não para minha agenda. Sim. E aí a infinita maioria das vezes vai ser parto normal. E aí tem que ver o quanto eu estou disponível para isso, para atender o parto da minha paciente, né? E essa Nem questão... que você cobre mais pela sua disponibilidade, né? Tudo vai ter o seu custo. Exatamente. Vai ter o seu custo. Eu trabalho com equipe porque realmente para fazer obstetrícia a gente não tem como fazer sozinho, né? Por exemplo, agora eu estou aqui, se tiver um bebê para nascer, tem uma pessoa lá que vai atender, né? Sim. Que é da minha confiança, que eu sei que vai dar um atendimento muito parecido como eu faria, né? E aí a gente entra na questão da humanização do parto, né? Que tu falou isso, o parto na banheira. A gente tem que pensar que parto humanizado não é isso. Não é ganhar o bebê abraçado numa árvore, não é ganhar em casa, não é na banheira. É com respeito. É um parto respeitoso, que respeite a mulher, que respeite a fisiologia do parto. Independente do tempo que eu vou precisar demandar para ficar lá. E principalmente, é bebê no colo, né? É bebê saudável. Não tem que existir parto normal a qualquer custo e não tem que existir cesariana porque sim, sabe? Porque a gente sabe que tudo envolve riscos. A cesariana é uma cirurgia. Exatamente. Às vezes as pessoas não têm essa noção. E é uma cirurgia grande. A gente abre toda a barriga da paciente, a gente expõe órgãos. Muitas camadas. Muitas camadas. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção. Quando a gente coloca, assim, eu faço cesariana, faço parto normal no consultório. Se a paciente quer cesariana, ela vai fazer a sua cesariana, mas ela vai ter noção da escolha que ela está fazendo. Vai fazer consciente. A grande maioria das pacientes acabam optando por entrar em trabalho de parto. Às vezes desiste no meio do caminho? Sim, às vezes desiste no meio do caminho. Mas a grande maioria, quando entende a fisiologia, o benefício do parto, ela vai optar pelo parto. Só que aí foi muito demonizado, né, no Brasil isso. Porque o bebê sofre durante o trabalho de parto, porque pode perder oxigênio, porque... Existem várias coisas que podem acontecer durante uma cesariana. Tem bebês que morrem durante cesariana também, né? Só que isso não se fala. Acabou se demonizando muito o parto, justamente por causa disso, eu acho que foi muito mais pela praticidade para o médico de fazer uma cesariana, que aí começou a se divulgar muito quando tem uma intercorrência com o parto. E quando é com cesárea, todo mundo abafa. E também, eu acho, voltando naquela questão da demonização, acho que também vem muito... A gente tem um país que tem muita desigualdade, né? Inclusive de acesso à saúde. Então, assim, a assistência adequada ao parto, ela faz com que a gente possa oferecer esse lugar adequado, de conforto, né, que a mulher esteja ali com o seu familiar acompanhando, que sim, se quer ter um parto normal, que possa escolher a melhor posição, enfim, tudo isso eu acho que é muito natural, mas dentro de um lugar que tenha muita segurança, muita estrutura e muita assistência, né? Então, acho que a grande questão da demonização do parto foi isso, assim, então tá, quem tem parto,
que no Brasil acabou se criar. Agora já mudou um pouco, mas acho que há 10 anos atrás se tinha uma ideia. Quem era pobre tinha que ficar no SUS e fazer parto normal a qualquer custo. E quem tinha dinheiro Pagava a sua cesariana. Eu não senti dor, não Isso. parto e tudo mais. E Tem foi, isso também, e né? foi assim que, inclusive, os grandes hospitais aqui de Porto Alegre se organizaram. Tanto que se a gente for entrar dentro dos hospitais, as salas de parto são salas, agora já estão se modernizando, mas são salas que são inadequadas para parto, elas são salas de cesariana. Por que isso? Porque os hospitais particulares faziam cesárea, os hospitais de SUS faziam o parto normal. E aí, nessa coisa de, quem é pobre não tem assistência, né, do 880, vai para o SUS, a gente tem as intercorrências que aconteciam dos partos, as crianças que morrem no parto, as crianças que ficam com anóxia de parto, mas a gente também tem a questão da cesariana. Então, eu acho que saindo desse 880, a gente está indo para um lugar de muito mais estudo, né, no acompanhamento do trabalho de parto, possibilitando que a gente possa ter uma condição adequada de parto, que é para aquela mulher que, enfim, tem dor, tem desconforto, tem medo, que ela possa ter uma analgesia de parto, que ela possa ter um pediatra na sala de parto, olhando, ajudando a monitorar e ver como essa criança tá, para poder ter um nascimento adequado, né? E eu acho que a judicialização também, né, acabou levando muito a isso. A obstetrícia hoje é a especialidade mais processada, né, na medicina. Uma vez era cirurgia plástica e agora nós ganhamos, né? Então nós estamos em primeiro lugar, os obstetras são os mais processados. Por quê? Por causa disso, porque ao mesmo tempo que tu tem tudo na mão, daqui a pouco tu não tem mais. As intercorrências de parto, elas continuam acontecendo. Se tu vai fazer uma cirurgia por uma doença e acontece de tu morrer, tinha o risco de acontecer de morrer. Agora, de parto, ninguém mais pode morrer. Ninguém né? aceita o risco. Exatamente, ninguém mais aceita esse risco. E pro obstetra acabou sendo mais fácil o quê? Se eu faço uma cesárea, ninguém me processa porque eu fiz uma cesariana. É muito difícil. Porque em tese a cesárea é para dar certo. Exatamente. Mas Em se tu conduzir um trabalho de parto, estava indo tudo muito bem e lá no final aconteceu algo muito errado, deu ruim, vão te processar por causa do parto. Porque o médico insistiu no parto. Entendi. Então, isso acabou levando muitos médicos a serem mais cesaristas também, né? Porque a gente acaba fazendo uma medicina defensiva hoje em dia. Então, a gente tem que se armar para poder dar uma assistência adequada e não pensar nisso. Não vou indicar uma cesariana para minha paciente porque eu tenho medo que ela me processe. Sim. Não, a minha paciente está me procurando porque ela quer que eu indique o que é melhor para ela e para o bebê dela naquele momento. E se eu sei que é o parto, eu vou incentivar ela a ter o parto. Mas ela também tem que estar ciente que ela pode precisar de uma cesariana no meio do caminho. E tá tudo bem, a cesárea foi feita para isso, para salvar vidas. E ponto, né? É isso, tem que ter isso muito certo na tua mente. E aquela coisa do combinado não sai caro, né? Eu adorava fazer pré-natal, eu realmente parei porque eu tinha uma demanda com meu filho, enfim, que eu optei. Uma escolha. Mas eu sempre joguei muito aberto nas consultas de pré-natal e eu sempre explicava as coisas, os procedimentos, as possibilidades de mudança de rota. Realmente eu nunca tive um problema, sabe? E, inclusive, assim, era uma questão muito de confiança de falar assim, fulana, sei lá, por alguma razão não vai dar. Ela foi muito ciente e nunca houve. Isso. Então, assim, quando tu consegue jogar limpo, porque eu acho que também faltou, vamos fazer uma crítica da nossa classe, né? Faltou muito isso. Não, com certeza. Quantas indicações incorretas de cesariana para acabar mais rápido. E aí a paciente, ela se sente traída. Se sente, Ela pensa assim, violada. Me levaram para uma cesariana, eu não precisava. E aí, Por isso que é importante tu ter o teu médico, tu ter a confiança na pessoa que tá te acompanhando. Porque se tu entender o porquê que mudou a rota, tu vai aceitar numa boa, tu vai lidar com aquela frustração, vai ter uma frustração, sempre tu vai. participou, inclusive, daquela Exatamente. decisão. Mas tu vai entender que foi melhor pra ti, pro teu bebê naquele momento. É diferente de tu querer o teu parto e o médico fez uma cesariana porque ele quis. Aí tu vai se sentir traída, né? Tu vai pensar, mas eu me preparei tanto para aquilo e não deu certo. Só que tu tem que ter todas as expectativas bem alinhadas, né? Eu sempre digo, na primeira consulta de pré-natal, eu falo sobre parto já. E elas dizem, mas vai ter tempo pra gente falar sobre isso, né? Eu digo, não, tu vai piscar, vai estar nascendo, tu vai ver. E pra tu entender sobre parto, a gente precisa de todos esses 9 meses pra tu entender. Sim. E eu digo assim, tu não pode ter aversão a nenhuma das vias de parto. Por quê? Porque pode ser que tu queira muito ter um parto normal, a gente se prepare durante toda essa gestação e tu precise de uma cesariana no final e a tua cabeça tem que estar preparada para isso. Porque depois tu vai passar pelo puerpério. E tu não pode ter mais esse peso emocional. Assim como se tu quiser ter uma cesariana, pode acontecer de ter um parto normal indesejado?
Pode, tudo pode vir acontecer. antes do tempo, né? Eu digo assim, Deus tem as suas preferidas, tem aquelas que sente 2 dores e chega nascendo. E aí, vai chegar lá, eu não vou te fazer uma cesariana se o teu bebê estiver quase nascendo. Isso é muito arriscado, é um procedimento de muito maior risco tanto para ti quanto para o teu bebê. Uma cesariana intraparto com o bebê quase nascendo. Então, elas têm que ter essa noção. Quando tu engravida, tu não tem que pensar assim, eu não quero sentir nenhuma dor, eu vou marcar minha cesariana, quando eu estiver com 10 semanas de gestação, eu já vou marcar minha cesariana lá, pra eu já saber o dia que vai nascer e tudo. Não, a gente não tem controle de nada. Se Deus disser assim, ó, vai nascer, vai nascer. E não tem que dizer, tu tem que estar preparada para as 2 coisas. Justamente porque o teu psicológico também esteja bem, para aceitar qual foi o desfecho, né? Me preparei muito para ter um parto, precisei de uma cesariana. Tá tudo bem, eu tentei, eu passei, eu senti o que eu queria sentir, não deu certo. Tudo bem, o importante é que o meu bebê tá aqui no meu colo e tá bem comigo e feliz, né? Ah, eu queria muito uma cesárea, eu não queria passar pelo parto de jeito nenhum. Mas tu foi uma preferida de Deus, gente. Tu pariu em 15 minutos. Imagina. Aceita, maravilhosa, sabe? Deu tudo certo, era pra ser assim. Melhor teu corpo ainda. Não fez uma cirurgia que não tinha necessidade, né? Então, tem que alinhar as expectativas já desde o início do pré-natal. Não dá para deixar também para mudar isso. Às vezes, quando a gente faz plantão, a gente atende muitas pacientes que a gente conhece no dia, né? Tá ali em trabalho de parto. Às vezes a paciente não se preparou para aquilo, ela tá passando por aquilo, ela não sabe qual é o passo a passo, o que vai acontecer com ela. Não vai ser eu, com a minha carinha lá, que vou dizer assim, ai querida, vamos lá, confia que vai dar certo. Não, ela vai morrer de medo, né? Então tu tem que estar preparado desde o início. Isso é importante. Eu sou aqui com a doutora Márcia Boys, excelente médica, mas ela me passou tanta informação, que eu saí de lá com a crise de ansiedade. Porque quando é a tua primeira gravidez, tu tá morrendo de medo, tu não sabe o que vai acontecer, e aí ela começou a falar sobre laser terapia no mamilo, porque eu não sei o quê. E eu disse, quê? Eu tô aqui só tentando não ficar enjoada. Enfim, mas é complicado, né? As pessoas chegam com muito medo de uma coisa que... É tudo muito novo, a gente vai ter medo daquilo que tu nunca viveu. É um negócio simples, né? Então, para nenhuma mulher, eu acho que é super simples. E aí, tu comentou do puerpério. Como que é, então, essa questão da libido no puerpério? E, principalmente, como que o casal pode... eu sei que a gente já comentou sobre isso antes, mas, assim, de táticas, de esquemas, de dicas que esse casal pode ter nesse período, para que nenhum nem outro fique frustrado com a situação. Lógico, a mulher ela vai estar frustrada, né? Mas assim, menos, um pouco menos. Não se sentir tão culpada por Eu acho que é uma questão de aceitação com as mudanças do corpo. Eu acho que isso é muito importante, porque ela vai estar diferente do que ela era antes, ela vai estar diferente do que ela estava durante a gestação. Vai ser o pós, né? Morre, aquela pessoa morre, Isso, né? e nasce uma outra pessoa. Tu tem que aceitar o teu corpo e aceitar que ele vai voltando ao normal aos poucos no tempo dele. E tu tem que se dedicar para isso também, né? Porque não dá pra também tu se atirar e não fazer nada por si, só pelo bebê. Exato. Então tem que ter os devidos cuidados, né? Retomar atividade física assim que possível, né? Cuidar da alimentação, isso é bem importante, para que a mulher consiga se sentir bem com ela mesma. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque quando a mulher está se sentindo bem com ela mesma, ela vai conseguir pensar melhor na relação sexual, em satisfazer o parceiro de alguma forma. Né? E tem toda aquela questão hormonal que a gente falou antes, né? Que o corpo vai estar abanando a bandeirinha branca lá, que ele quer uma folga de bebês, não quer outro bebê aqui dentro. Então, não vai ter relação sexual, né? Então, isso é uma coisa que tem que trabalhar a mente, principalmente, e tem bom tempo para o corpo retomar, né, as suas atividades. A questão hormonal toda do pós-parto para estar bem alinhadinha vai 2 anos. Para dizer assim, ó, zerado para uma nova gestação. Né? A gente sempre recomenda 18 meses entre um nascimento e outro, né, pelos riscos do parto em si, mas fisiologicamente, pensando na questão hormonal, seriam 2 anos. A relação... A gente tem muita pressa, né? Tudo muito apressado. Quer voltar a vida Quer voltar. Exatamente. Mas assim, ó, a gente é uma caixinha de neurotransmissores e hormônios, né? A verdade é que a gente funciona com base nisso e a gente esquece muito dessa fase, dessa coisa fisiológica. Então, assim, ó, se eu perguntar para 90% da população o que precisa para eu ter prazer, qualquer prazer na vida. Eu como. Qual é a sensação que eu tenho? Relaxamento. Né? Se eu durmo e eu acordo descansada, que delícia. É o relaxamento. E o relaxamento, ele é causado pela dopamina, que é tão falada hoje. Se a gente botar dopamina, tem um monte de livro, todo mundo fala, um monte de coach falando de dopamina. O que a dopamina faz no nosso corpo? Ela relaxa.
né? E quando a gente está relaxado, a gente tem mais possibilidade de sentir prazer, porque os nossos tecidos ficam mais relaxados, trazendo para a parte sexual. Então, a gente recebe mais sangue ali na região do períneo, né? O que acontece no período de puerpério? A gente tá cheio de um hormônio que se chama prolactina. Então, é uma ação química, é biológico, é químico. A prolactina, ela compete com a dopamina. E a dopamina vai embora. E a gente tá sempre aqui, ó. Como é que a gente tá cuidando de uma criança? Tu fica relaxadona ou tu fica sempre aqui, ó? Tu fica sempre tensa. Beber mal dá uma resmungadinha, mas já tá Exatamente. alerta. Então, assim, a nossa dopamina vai embora. Mesmo que a gente queira, eu posso, assim, pensar, ai, nossa, doutora, eu adoro meu marido, eu queria muito querer. Eu queria querer. Mas a gente, às vezes, tem isso, que a gente não consegue ter essa quantidade de dopamina suficiente para a gente poder ter esse relaxamento. E aí, até fisicamente, né? A nossa pelve chega menos sangue, a gente sente menos aquela estimulação, a gente não sente mais, às vezes, a lubrificação acontecendo. Isso é uma questão química, né? Então, eu sempre eu gosto de mostrar que não há nada errado com o corpo, é só algo fisiológico. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, o que pode me dar mais relaxamento? Alguém me trazendo um acolhimento de dizer, olha só, trouxe uma fruta cortada para ti. Alguém que possa me ajudar, vamos dividir as noites, quem sabe hoje eu durmo, tu dorme. Porque a gente precisa disso pra gente poder ter relaxamento, né? Eu lembro um casal que me disse assim, ó, um dos dois precisa ter dormido. Se os dois não dormiram, o outro dia vai ser loucura. um caos. É um caos, uma loucura, não Porque tá tem. todo mundo cansado, sem paciência pra nada. Alguém tem que estar Alguém tem razão. E na parte íntima, assim, né, quando a gente tem toda essa questão acontecendo, e na parte íntima, a gente não tem a lubrificação, a gente não tem aquela coisa da pelve, né? Porque recebendo o corpo não aquele quer. sangue. O teu O teu ele corpo tá não quieto. quer aquilo. Então, assim, entender que é algo fisiológico e não é patológico, porque hoje todo mundo acha que a falta de libido é uma doença, é um problema que está acontecendo. E não é. A libido... A parte patológica mesmo patológica é muito raro. Exatamente. Então, assim, não vem com, ai, doutora, será que eu não tenho que usar um remédio? Não tem que usar uma testosterona? Ai, não tem alguma coisa que eu possa fazer? Olha, um remedinho. Eu não gosto de dizer assim, não tem o que tu possa... Não tem. Tu tem que dormir, tu tem que retomar a tua vida, tu tem que respirar, tu tem que... É difícil, gente, é muito difícil. E isso que eu digo assim, as coisas na vida da gente, elas não são fáceis. Para eu estar aqui hoje conversando com vocês, é porque eu tive uma bagagem antes, um estudo foi fácil? Não, foi demorado, foi trabalhoso, né? Para vocês terem condição de ter um estúdio legal, foi fácil? Veio do além? Não foi. Gente, pra gente ter um relacionamento e pra gente ter uma relação sexual, também não é uma mágica. Não é o sonho da Disney. É trabalhoso. Todo mundo É quer um trabalhoso. remedinho que vai ligar a chave, assim, e funcionar. Mas não existe. Mas não é. Então, a gente precisa saber que não é. Porque isso já traz uma tranquilidade. Eu vou dizer, quando eu explico para as pacientes que sim, tá tudo bem, calma. Eu sinto, assim, inclusive, uma respiração, assim... Sabe? Isso é normal. Isso é normal, é um alívio. Só que hoje a gente vê, elas veem muita informação errada também na internet, né? Eu lembro que até teve pacientes minhas que me mandaram, assim, a VTube, depois que ela teve o segundo bebê, ela postou assim, porque eu tive que fazer uma reposição hormonal depois do meu parto, porque eu fui fazer meus exames, a minha testosterona estava baixíssima. Gente querida, mas isso é óbvio, graças a Deus que tava, né? Porque tava tudo dentro do esperado. E tu precisa fazer uma reposição hormonal. Se a gente tá dizendo agora, né, que caem muitos hormônios, que isso acontece pela queda hormonal, eu preciso fazer uma reposição hormonal? Não, tu precisa respeitar o teu corpo. Em algum tempo isso vai melhorando e a gente tem que saber que a gente não pode ter essa pressa, Exatamente. né? E mais questão física, né? A gente pode usar um lubrificante. Algumas mulheres podem usar até um hormônio, um estradiol ali na região. A gente pode fazer fisioterapia pélvica, que é algo também muito interessante. Eu adoro o trabalho. Inclusive durante... É ótimo. Mas depois também, né, para a gente devolver essa consciência pélvica. Se teve parto normal, se teve cesárea, não importa, mas é uma possibilidade de tratamento. E saber que, às vezes, a gente não vai conseguir. Sexo não é para ser só penetração. Exatamente. Pode ser toque, pode ser carinho, pode ser... enfim, qualquer troca de afeto. Então, a gente também precisa desmistificar isso de que precisa ter uma penetração. Sexo não é só penetração vaginal. Por isso que eu digo, que eu falei pra vocês que eu digo nas consultas de pós-parto. Às vezes tem que começar com práticas não penetrativas, né?
É uma carícia, uma masturbação a dois, alguma coisa para ir te incentivando a voltar a pensar nisso, a ter segurança com o próprio corpo, porque a paciente que passou por um parto, às vezes ela nem sabe como é que tá lá embaixo. Ela pensa assim, meu Deus, eu não sei como é que vai ser, não sei como é que tá, não sei se cicatrizou, se não Às vezes cicatrizou, eu como não é que... quero nem se olhar, né? Exatamente. Então, assim, começa com calma, vai te estimulando, vai fazendo tu voltar a gostar de sexo. Pra depois ir pro sexo completo, digamos assim, né? Com penetração e tudo mais. E isso que vocês falaram do carinho, a intimidade é que não pode ser perdida. Exatamente. Né? Tipo, a mãe, tá, eu tô um caco, eu tô um caos, então eu vou só olhar pro meu bebê e vou sofrer pelo meu momento. Tá, mas tem outra pessoa ali. Né? Vocês continuam sendo Vocês uma família, continuam continuam sendo um uma família. casal. Né? Então você conseguir olhar para o outro, e eu não digo nem fazer grandes esforços, mas perceber que o outro existe, Isso. né? Que ele não está ali só para te servir como empregado dentro de casa, mas que ele é uma pessoa que também merece um carinho, uma conversa, né? Coisas que não te demandem tanto nesse momento, mas assim, que tenha a intimidade seja mantida, né? Eu acho que isso também pode ser um ponto para esse casal não se perder nesses 2 anos. É conversa, é relacionamento, é relacionar-se. A gente tem que aprender isso, é relacionamento. Né? Então, se a gente entende que isso acaba que fica mais fácil, né? Uma troca. Muito bom. Gurias, eu tô assim, super feliz. Acho que a gente aprendeu muito hoje aqui. E a gente pode explicar muita coisa, né? Muitos mitos em relação à sexualidade, à gravidez e à mulher em si. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu quero que vocês deixem o Instagram de vocês. Para quem quiser seguir as meninas, ter conteúdos, né? Fazer as consultas, vocês vão poder encontrar tudo lá. Vocês querem deixar aqui, por favor? É @doutora Cris MV Rosa. Doutora Cris MV Rosa, tá, vou botar ali. E o meu é @amarimendes. Lá eu falo sobre ginecologia, sexualidade, eu não falo mais tanto sobre obstetrícia. Quem quiser ouvir obstetrícia tem um a Cris. Faço várias caixinhas de perguntas também, que tem muitas gestantes que tiram muitas dúvidas lá, que às vezes a gente dá até umas risadas junto lá. E isso eu acho muito legal, essa troca que a gente tem na rede social. Inclusive, quando as pacientes vêm, né, nas consultas, é muito bom elas terem esse vínculo já de rede social. Às vezes elas me dizem, por exemplo, semana passada que eu tava meio gripada, meio doente, ontem a paciente veio, melhorou? Tu tá melhor, doutora? Isso acontece então, muito. assim, a gente acaba criando um vínculo, e eu acho que isso para nós mulheres, nós que atendemos mulheres, a gente acaba tendo uma amizade com as pacientes. E eu acho que isso torna uma coisa muito legal na nossa consulta, assim, a gente chegar com uma pessoa que tu nunca viu na vida, por exemplo, eu nunca vi na vida, mas ela já me viu, ela sabe com quem ela tá falando. Eu acho isso muito legal. Com os nossos clientes aqui, que é muito legal. Por exemplo, você recebeu uma indicação. Vou lá com a doutora Cris. Aí você entra no Instagram da doutora Cris para validar aquela indicação. Para ver se eu gosto dela, se eu gosto do jeito que ela explica, se a patologia que talvez eu tenha, né, em outras relações, ela atende o que eu falo. Então, ela já cria essa confiança inicial e já recebe um monte de informação e chega muito mais pronta no teu consultório. Então, a tua consulta, às vezes, é muito mais ela sabe o que esperar de mim também. Ela já sabe o que esperar. Então, essa conexão eu achei muito legal. Então, se vocês também quiserem, né, tem essa escola que é super especializada em termos médicos, que é a Dive English School. Vou deixar o @ aqui para vocês também, para vocês poderem acompanhá-la. Inclusive, essas duas são alunas de lá, né? A doutora Cris estava comentando aqui agora que ela já fez, inclusive, aulas de anatomia em inglês. Então, acho que realmente é muito rico, né, poder ter esse acompanhamento. A aula é toda online? Sim, a aula é online. Sempre online, vocês conseguem. E o que nos facilita muito nessa nossa vida corrida aí é essa facilidade do online, né? E de, preciso reagendar, tô num parto, quantas vezes já aconteceu, né? André, tô num parto, não vou poder fazer a aula hoje. A gente reorganiza, e isso foi o que me fez manter as aulas de inglês, porque eu já tinha tentado outros cursos diversos e eu não conseguia, porque não conseguia manter os horários, não conseguia em todas as aulas, eu me perdia, e isso me ajudou muito a conseguir manter e a conseguir avançar, né, no inglês, porque eu ficava sempre na mesma, né? Isso foi uma virada de chave, assim, pra mim. Eu acho que, desculpa. Não, eu acho que essa aula particular também é muito boa, porque tu vai no teu ritmo, né? Sim, exatamente. Então, às vezes, eu lembro de fazer inglês quando eu era nova com uma turminha, assim, e aí sempre tinha... Fale com o seu coleguinha. Eu odiava pra falar com o coleguinha. Era uma coisa assim, muito atrasada, e aí tu tava assim, gente, socorro. Então, acho que isso deve ser muito positivo. É o que eu ia dizer sobre o ritmo, né? Às vezes a gente tá trabalhando, tá cansado e tal, a gente segue um material didático que é ótimo, é excelente,
Mas às vezes a gente também quer conversar sobre outras coisas, a gente quer discutir sobre a própria vida, e aí fica uma aula de conversação, ou a gente leva um artigo, ou a gente leva alguma coisa que é da necessidade do nosso dia a dia. Então, não ser algo rígido e ser algo adaptável para nossa rotina é o que faz ser mais legal, sabe? Fora que os professores são ótimos. E essa linguagem médica, né? Também para vocês é super importante poder fazer algo bem focado, bem específico. Então, se você for médico, né, quiser aprender esse inglês assim, bem voltado para a tua profissão, por favor, acompanhem eles lá. As meninas aqui super recomendam. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Foi Nós que agradecemos o convite. excelente. A gente vai deixar esse episódio disponível já em janeiro para o pessoal, para começar bem o ano. Foi maravilhoso fazer essa troca. Obrigada, Ana, que agradeço. Amei também. Muito obrigada.